Opa, bem-vindo ao episódio número 3 do Fernanda em Boaba Talk Show. Hoje nós vamos conversar sobre negócios, mas de uma perspectiva bem diferente. E o principal, com uma história, que eu não vou nem usar a palavra inspiradora, porque eu acho que é muito mais. É uma história que tem verdadeiras lições de vida pra gente. Eu já tive várias lições, só um tempinho aqui no bastidor antes da gente começar a gravação, então você pode se preparar. Pegar até papel e caneta se você quiser, porque hoje a gente tem muita informação que vai ser extremamente relevante para tua vida, para tua carreira neste episódio, tá bom? Deixa eu apresentar a minha convidada de hoje. Olha só, ela é empresária e agora vai ficar fácil descobrir quem é. Criadora do Miracle Touch e do método Renata França. Rê, bem-vinda. Ai, E muito obrigada. obrigada por você ter topado estar aqui comigo hoje. Estou realmente muito feliz de te receber. Tô chovendo no molhado, que eu acabei de falar isso aqui no bastidor, mas eu realmente estou muito feliz, porque eu acredito que a sua história, ela merece ser ouvida, ela precisa ser ouvida, porque tem muita coisa importante para a gente extrair, se inspirar em tudo que você já viveu, em tudo que você construiu e o principal, em como você traçou essa jornada. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço em você dar esse espaço para contar mais da minha história e poder inspirar mais pessoas, porque não foi fácil, mas a caminhada não foi fácil. Mas contando de perspectivas diferentes, eu sei que ajuda muitas pessoas a não desistirem também da caminhada. Então é Legal. isso. Obrigada pelo espaço. Imagina, que agradeço. Ô, Rê, eu quero começar a nossa conversa trazendo um pouco da sua história pra gente ter o contexto pra tudo que eu vou te perguntar, que eu tenho bastante coisa pra perguntar, tá Então bom? vai lá, pergunta. Eu já perguntei aqui pra Ingrid, que tá aqui comigo. Ingrid, como que ela tá de tempo? Porque eu tenho muita coisa pra perguntar. Mas eu quero saber um pouquinho da sua história, porque você tem vários detalhes da sua história que são muito peculiares e que eu acho que pouca gente teria coragem pra viver o que você viveu. Então, de onde você veio, como você veio parar aqui e o principal, através do quê? Por que que eu te pergunto através do quê? Porque quando a gente olha para as pessoas em geral, assim, a gente vê que normalmente a pessoa, talvez da beleza, da estética, às vezes ela não consegue prosperar de verdade. E eu acho incrível que você conseguiu construir um verdadeiro império através de algo que muita gente faz para complementar a renda, sabe? E o principal, o tanto de vidas que você tem transformado através disso. Então, conta pra gente um pouquinho desse contexto. Uau, foi uma pergunta bem complexa. Então vamos lá, preparada, né? Tô Porque olha, preparadíssima. então, ó, eu nasci em Ilhéus, num lar muito simples. Conhece Ilhéus, Fê? Conheço. Já Pois fui é. pra lá acho que umas 2 vezes. Num lar muito simples. Sou de uma família de 4 irmãos, eu sou a mais velha, como dizem lá, eu sou a primogênita, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai era caminhoneiro, numa época onde mulheres não trabalhavam, então minha mãe era dona de casa, era aquela época que a gente vivenciava, né? Vivia. E só a renda do meu pai, naquela época, não dava para sustentar 4 crianças. Então, eu venho desse contexto. Mas, apesar da minha mãe não trabalhar, né, e ajudar ainda no meu pai, com meu pai financeiramente falando, mas a gente fazia parte. Eu nasci numa comunidade religiosa. Uhum. E que essa comunidade religiosa se me deu base para muito dos meus valores e princípios que eu tenho hoje. Então, a minha mãe era muito ativa dentro dessa comunidade religiosa, apesar dela não entrar no lar, na participação com o financeiro, né, que o financeiro vinha do meu pai, mas ela vinha com essa base religiosa, levando a gente sempre para a igreja, arrumando, orientando, colocando os valores e princípios. E eu acho que isso fez muita diferença no que eu vou contar lá para frente da minha história e todo o contexto. E aí, só que a gente foi crescendo, virando adolescente, então só o financeiro, a parte do meu pai, não dava para sustentar 4 crianças. E foi aí onde a minha mãe teve a necessidade de sair para o mercado de trabalho. Mas fazer o quê se ela não tinha estudado para isso, né? A minha mãe, eu falo muito nos meus cursos, minha mãe não tem o 2º grau completo, mas ela é uma mulher extremamente sábia. Quando você para conversar, você vê o quanto que ela é sábia. E ela
Então, acabou fazendo um curso de cabeleireiro, montou um salão de cabeleireiro dentro da nossa casa, dentro da sala da nossa casa. E eu costumo dizer que, apesar da minha mãe não ter, Fê, estudado, eu sempre digo que ela já era formada em marketing naquela época. É isso. Brasileiro nasce formado em marketing, né? Minha mãe, o que ela fazia? Ela fez um curso de cabeleireira para ajudar em casa, colocou o salão em casa, então ela pegou eu e as minhas irmãs, que a gente tem cabelo extremamente cacheado, e ela já começava a usar as hidratações, que naquela época ela fazia, as misturas, e escovava o cabelo da gente, mandava a gente brincar. Na adolescência, brincava de elástico na rua. Você brincou de elástico na rua? Eu brinquei um pouco, eu brincava mais de amarelinha. Amarelinha, elástico, brincava de queimada, enfim. Quando a gente estava brincando na rua, naquele sol quente da Bahia, o cabelo todo brilhando da hidratação, aí as mulheres passavam, falavam assim, nossa, quem fez o cabelo de vocês? A gente, a mãe ali, ó. Aí o salão da minha mãe começou a encher, porque as pessoas viam já eu e as minhas irmãs com o cabelo já todo trabalhado na hidratação ali, brilhando. Caraca, então o salão da minha mãe foi crescendo, aquela coisa toda. Minha mãe já sentiu a necessidade de sair dali da casa, já conseguia financeiramente falando ir para um outro local, e ela alugou esse outro local e a gente foi. Só que nessa época eu já estava adolescente, já estava formando já quase o meu 2º grau. Então a gente tem aquela coisa lá, principalmente no interior da Bahia. Olha, pobre só vai para frente se tiver estudo. Então o estudo, pelo menos no interior, é levado muito a sério, muito a sério. E a gente formava, inclusive, grupos na igreja para a gente poder estudar. Para o vestibular, cada um na sua área, mas a gente formava ali, a gente não tinha professores, muitas vezes a gente não podia pagar, mas a gente se auxiliava. O grupo ali da igreja acabava se auxiliando e era muito bacana. Só que eu estava numa época que eu tinha que ajudar financeiramente falando em casa, estava estudando para o vestibular e o meu sonho desde criança, porque eu sempre fui uma criança muito determinada, eu cresci com muita determinação, era ser jornalista. Eu sempre tive esse sonho de ser jornalista apresentadora. Falei assim, eu quero ser jornalista, eu quero apresentar, eu quero falar para o mundo o que está acontecendo. Eu achava muito bonito quando eu via mulheres à frente dos jornais contando as coisas que estavam acontecendo. Então, aquilo foi brilhando meus olhos. Falei, quando eu crescer, eu quero ser uma jornalista. Então, quando estava terminando o 2º grau ali, estudando para jornalismo, aquela coisa toda, mas tinha que ajudar minha mãe em casa, frequentando o salão, foi quando uma cliente da minha mãe, que eu já conhecia, que ela já frequentava o salão da minha mãe, ela chegou um belo dia falando que ela queria cortar o cabelo e hidratar. Minha mãe falou, Renata, então lava o cabelo dela e hidrata o cabelo da Marisa. Eu fui colocar ela no lavatório. Quando eu estou lavando o cabelo dela, ela virou para mim naquele momento e falou assim, Renata, a sua mão é tão boa para você ficar só fazendo o cabelo? Você não gostaria de trabalhar no spa fazendo massagem? Naquele exato momento. E eu conto dos meus cursos e é um auge, né? Quando ela falou isso, naquele segundo eu parei rapidamente, a minha mente assim, foi a milhão. Eu lembrei que eu odiava massagem, que eu não gostava de massagem, por causa de uma tia que, na infância, essa tia pedia muita massagem pra gente fazer. E eu cresci achando que massagem era algo atrelado à exploração infantil. Então, eu não gostava de massagem. Quando essa moça fez essa pergunta, você não gostaria de trabalhar com massagem? Eu lembrei da minha tia, mas eu também lembrei que o lugar onde ela trabalhava, que era o Hotel Transamérica da Ilha de Comanatuba, era um hotel, naquela época, considerado 7 estrelas no Brasil. Por ter o segundo... Naquela época, tinha o 2º maior campo de golfe do mundo. Naquela época, tinha um aeroporto internacional particular, ou seja, os CEOs das empresas, das maiores empresas do mundo, já paravam com o seu jato, o seu avião particular já na ilha. Então, naquela época, aquele hotel, assim, estou dizendo coisa de 23 anos, bombava. E aí, quando ela disse que trabalhava lá, aí eu falei, opa... Já pensei rapidamente, naquele segundo, vai que alguém me vê e me leva para apresentar algum jornal. A minha mente assim foi. E aí eu falei, aceito na hora para ela, né? Que legal. Ela me convidou para trabalhar num renomado spa francês que estava acabando veio da França, veio a primeira parte para São Paulo, aqui nos Jardins. Ficou muito famoso, e como lá na época estava bombando para pegar a classe A, que era a classe, né, A e B+, então levaram a filial para Comanatuba. Então ela estava me levando para trabalhar nessa filial desse spa, desse renomado spa francês. Eu fui, caí de paraquedas ali na massagem, sem querer ir, mas só o fato de estar lá e estar em contato com essas pessoas, o que eu falei assim, vai ser fácil para me levarem para apresentar algum jornal. E aí gente, mas assim, incrível essa pessoa ter tido essa sensibilidade
né? Gente, essa pessoa tá viva ainda? Tá viva. Imagina, eu imagino ela vendo tudo que foi construído a partir Mas dessa eu vou te dizer, percepção. essa pessoa, eu digo hoje que ela foi a minha mentora. Me ensinou Aham. muita coisa da massagem, porque na época ela era coordenadora técnica desse spa, lá em Comandatuba. Então, tudo do que eu aprendi de massagem, inclusive amor pela massagem, eu aprendi com ela. Mas hoje eu sei que ela não está mais na área. Olha que doido. Que Hoje ela coisa. não segue mais na área. Ela seguiu outros caminhos. E lá, eu posso dizer para você o seguinte: entrei na massagem, 3 meses, porque foi muito pouco tempo, ali, trabalhando com a massagem, que era algo que eu dizia logo no começo. Ó, galera, eu só tô aqui para pegar uma grana para fazer jornalismo, que é o que eu quero, eu não quero trabalhar com esse negócio de Eu massagem, já ia não. te perguntar, como que foi essa virada, então? Por que eu não queria trabalhar com massagem? Primeiro que naquela coisa da minha tia, exploração infantil. Bom, não era isso que eu queria. Eu queria ser jornalista, eu queria que as pessoas entendessem, visse muito da Renata, me respeitasse pelo meu conteúdo. Eu falei assim, massagem. Então, assim, além do preconceito, que eu sei que as pessoas já tinham, e eu já entro nessa parte, na comunidade religiosa que eu vim, diziam que massagem era esoterismo, que era coisa do diabo. Falaram, esse negócio de massagem, isso é nova era. Então, quando eu disse que eu ia fazer massagem, não Meu fui bem Deus. aceita na comunidade religiosa, porque dizia que não era uma coisa de Deus. Olha, as pessoas pecam por Ai, falta do Deus. conhecimento mesmo. Exatamente. E então eu já fui meio que assim, tipo, só vou mesmo para pegar uma grana, mas 3 meses ali trabalhando com a massagem e eu me apaixonei absurdamente pelo toque da massagem. E aí, por quê? Eu sempre fui uma menina de observar. Eu gosto de observar o entorno, eu sempre gostei de observar as pessoas. E o que eu observava? Lá, como tinha o segundo maior campo de golfe do mundo, então os torneios, basicamente, dos golfistas, e você sabe, quem pratica golfe não é gente que não tem dinheiro, né? É gente que tem muito dinheiro. Era lá. Então, tinham muitas quadras, também tinham torneios de tenistas. Então, iam muitos esportistas lá. Chegava, às vezes, o cliente, isso logo no início, com torcicolo. E aquilo me chamou muita atenção. A pessoa chegava assim, que mal conseguia virar o pescoço para falar comigo. 50 minutos depois da massagem, saía assim, ô, Baiana, muito obrigada. Ó, foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida. E olha que eu rodo o mundo, hein, Baiana? Mas, nossa, eu não estava virando o pescoço e você fez uma massagem e tá tudo bem. E aí o cara me dava a caixinha e saía. Então, quando ele saía, eu observava para as minhas mãos, o que, né, ele tinha acabado de agradecer, eu olhava para o cara, saindo assim, todo feliz e radiante, eu olhava para as minhas mãos e eu comecei a receber muitos elogios nesse nível, porque eram 10, 12 pacientes que eu atendia por dia, e pensava, cara, eu não apliquei nenhum injetável no cara. Eu não apliquei nenhum creme doutorzinho. Eu não apliquei nenhum aparelho. Eu não fiz nada. Foi somente o deslizar das mãos. E eu consegui que a dor desse cara saísse. O torcicolo desse cara que estava impedindo ele saísse. Então, eu comecei a olhar para as mãos e falei assim, isso aqui tem muito poder. E as pessoas não sabem ainda do poder que tem nas mãos. E aí começou uma coisa aqui dentro do meu coração de observar mais o poder das mãos. Só que, ao mesmo tempo, eu já estava na época do vestibular. Os meus amigos passavam na frente da minha casa e gritavam assim, ô, Renata, sai desse negócio de massagem não, que isso aí não vai dar dinheiro não, Renata. Sai disso aí. Deus. Quando eles passavam na frente da minha casa, eu me arrumando para ir trabalhar, eu lembro que as lágrimas desciam, eu olhava para o céu e dizia assim, Deus, eu estou indo trabalhar, porque o Senhor sabe que eu preciso, mas, ao mesmo tempo, eu já estou amando isso, mas eu quero ser jornalista porque é algo que eu quero desde criança. Era um conflito muito grande que eu sei que todo mundo passa. E isso não importa a raça, não importa a cor, a religião. Todo mundo, quando está com seus 17, 18 anos, a gente passa por esses conflitos. E aí, o que eu vou fazer para minha vida? O que vai dar dinheiro? Eu gosto disso, então todo mundo passa por essa incerteza. E eu estava naquele momento. E agora? Só que o vestibular estava chegando, eu tinha que jogar de cabeça nos livros, eu tinha que decidir. Na angústia, eu me lembro que eu subi na laje da minha casa e aí foi onde eu tive uma DR muito grande com Deus. Uma das mais, que assim, que eu, com todos os meus cursos também é um momento assim muito, é o auge. Quando eu falo que eu subi na laje assim, muito indignada, olhei para aquele céu estrelado, que eu sempre fui uma apaixonada por o céu estrelado. Eu nasci na beira da praia, tá, gente? A 500 metros da praia. O mar é lindo, me encanta. Mas não tem nada que me encanta mais do que um céu estrelado. Eu me sinto muito próxima do Criador quando eu olho para um céu estrelado. Algo assim de especial acontece. Subi naquela laje, indignada.
Eu já subi lá falando assim, escuta aqui, eu nem queria essa profissão para mim, o senhor está entendendo? Eu queria ser jornalista, mas já que o senhor está me tirando da minha profissão, está me desviando o caminho, eu já vou te avisando que eu não quero ser qualquer uma nessa área. E aí enxuguei as lágrimas naquela luta ali com Deus. Eu falei assim, já vou te avisando que eu não quero ser a melhor da Bahia, também não quero ser a melhor do Brasil. Chorei. Falei, eu quero ser a melhor do mundo, entendeu? Eu quero fazer a diferença nessa profissão, já que o senhor está me colocando nessa profissão que eu não queria, eu não quero ser qualquer uma, eu quero ser a melhor do mundo. E mandei aos choros, aos gritos e naquela angústia toda, eu mandei para Deus naquele momento. E eu vou falar para vocês, assim, por que eu estava muito angustiada? Porque até aquele momento eu tinha descoberto que a massagem não era algo muito legal, visto com bons olhos pela sociedade. Era muito atrelado ao sexual. Entendi. As pessoas eram desvalorizadas. Quando falava assim, é massagista? Aí torciam um bico. E as próprias terapeutas, né, que trabalhavam no spa, quando elas estavam no ônibus indo para o trabalho, elas tinham vergonha de dizer dentro do ônibus que elas eram massagistas. E eu não entendia, porque eu cresci num círculo muito fechado. A minha vida era somente casa, igreja, escola. Casa, igreja, escola. Casa, igreja, escola. Até então, meus 17 anos, era casa, igreja, escola. E eu não sabia que massagista tinha essa conotação pro sexual. Então, quando eu entrei para esse spa, que tive acesso ao mundo, furei a bolha naquele momento, tive acesso a mais pessoas, foi que eu descobri que essa profissão era muito desvalorizada, que as próprias pessoas tinham vergonha de dizer. Então, na minha DR com Deus, na minha angústia, eu disse, já que o Senhor está me colocando nessa profissão que eu nem escolhi, eu não quero ser qualquer uma. Eu quero ser a melhor do mundo e mais, fazer a diferença nessa profissão. Então, foi um grito de angústia, de desespero, e talvez hoje eu entenda que foi um grito, assim, de muitas pessoas da profissão que eu dei ali e mandei para o universo. Um ano depois dessa DR que eu tive com Deus, isso encurtando a história, eu estava aqui em São Paulo. E aí foi onde uma outra trajetória também, que não foi fácil chegar até aqui em São Paulo, porque eu não tinha parentes aqui em São Paulo. Minha vida é na Bahia. Eu vim com a cara e a coragem. Por um acaso, um tio meu, que eu não tinha contato com esse tio, irmão da minha mãe, ele ligou para minha casa um mês antes de eu vir embora e falou para minha mãe que ele estava vindo morar em São Paulo, e esse tio morava em Belo Horizonte, irmão da minha mãe. E ele falou assim, estou indo morar em São Paulo. E eu sempre ouvia as pessoas dizendo assim, São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê, São Paulo é o mundo, São Paulo é a Babilônia, as pessoas diziam, São Paulo é a perdição. E o meu tio, ele falou assim, nunca irei para São Paulo. E aí ele ligou para minha mãe, num sábado, nunca vou esquecer, e disse assim, eu estou indo morar em São Paulo. Aí achei estranho, mas quando a minha mãe estava falando com ele, eu nitidamente ouvia assim, uma voz dizendo, e você vai morar com o seu tio. Mas eu não dei importância, porque não era um tio assim que eu tinha proximidade para morar com ele. E foi muito engraçado que menos de 15 dias depois eu estava morando com esse tio. Olha só. Isso encurtando bem a história. Trabalhei ainda nesse spa, recebi um convite para vir para São Paulo, só que para trabalhar aqui também e continuar trabalhando na mesma rede de spa que eu comecei lá. E a minha irmã também trabalhar aqui em São Paulo, porque eu falei, só vou se fosse com a minha irmã, sozinha eu não vinha jamais. Minha mãe ligou para esse tio, que tinha falado, estou morando em São Paulo, ele falou, não, pode mandar elas, eu tenho casa aqui. Ele não tinha casa aqui. Ele falou, pode mandar elas, eu tenho uma casa aqui. Gente. Esse tio, a minha mãe arrumando a minha mala e da minha irmã, Temila, eu lembro que ela arrumando, pensando alto assim, falou assim, eu acho que São Paulo faz frio. E colocou um edredom na nossa mala. Ela fez um rolinho, colocou um edredom muito fino, porque lá em Ilhéus você sabe que é muito quente. Colocou na nossa mala, colocou os lençóis, colocou nossa roupa e mandou a gente ir para São Paulo. Combinou com meu tio de buscarmos na rodoviária Tietê 2 dias depois. Que imagina, é muitas horas dentro do ônibus. Meu tio buscou a gente e depois que ele buscou a gente, ele ficou rodando com a gente de carro. Eu falei, tio, leva a gente logo para sua casa, porque eu tô querendo esticar as pernas. São 2 dias no ônibus sem esticar as pernas. Meu tio falou assim, isso numa parada. Ele falou, é aqui. Aí eu, é aqui onde? Ele, é aqui a nossa casa. Quando ele disse aqui, Meu Deus. só para vocês entenderem, meu tio tinha um amigo que esse amigo era dono de um conservatório de música no Brooklyn.
E esse amigo, né, que era dando desse conservatório de música, ele também dava aula de música e tudo mais. Esse meu tio tinha esse amigo, ele levou a gente até esse conservatório. Então eu sabia que ele não era casa. Ali era um ponto que ele estava, para mim, estava falando com o amigo dele. Não, ele estava negociando com o amigo dele uma sala vazia para eu e minha irmã ficar. Naquele segundo. E eu não tinha dinheiro para ligar para minha mãe e falar: mãe, busca a gente, porque aqui não tem casa. Não tinha dinheiro, eu vim com um cartão, que sou da época do cartão, já tinha passado a ficha, vim com um cartão. E o cartão, porque a gente não tinha telefone em casa, eu tinha que ligar. Era um horário combinado com a minha mãe de falar assim: mãe, olha, eu tô bem. Aquele horário que eu descobri que meu tio não tinha casa, não era o horário de ligar e falar com a minha mãe. Não ia. Era qualquer pessoa que estava passando na rua, no orelhão, falava: ó, chama aquela mulher daquela casa X. Era assim nessa época. Enquanto estava consumindo os créditos Estava consumindo os créditos do cartão. Então, a opção minha era: Renata, agora você para e pensa. Ele tinha negociado uma sala pequena, né, tinha alguns instrumentos, o cara tirou, era uma sala que estava cheio de teia de aranha, estava suja, eu pedi uma vassoura, limpei a sala, falei: Renata, agora você tem que pensar no que você tem que fazer. Não dá para chorar, não dá para voltar atrás, agora vamos lá. Vamos resolver o problema. Naquele segundo, me deu start, varri, limpei a sala. Lembrei que a minha mãe colocou um edredom na minha mala 2 dias atrás. Tirei o edredom, depois de ter varrido o chão, coloquei, dobrei, virou um colchonete, porque a gente também não tinha dinheiro para ir para o hotel. A gente não tinha dinheiro para comer. Eu vim para São Paulo com R$ 157 na minha carteira. Foi o dinheiro que eu vi numa época onde o salário mínimo era 190. Ou seja, você tinha quase um mês. Exato. Então, eu simplesmente arrumei ali, falei: aqui vai dormir eu e a minha irmã Temila aqui nesse edredom. O nosso travesseiro era as roupas de dentro da bolsa, da mala que eu tirei, fui colocando, peguei uma maior, era o nosso travesseiro. E o nosso lençol que a gente tinha era o nosso cobertor. Então, a gente também não tinha cobertor, não tinha nada. Então, tinha um lençol transparente, que eu costumo dizer nos meus cursos, que não eram 300 fios, eram 2 fios mesmo, que dava para ver o outro lado do negócio. E foi assim durante muitos dias. E sabe o que é mais interessante, Fernanda? É que naquele momento eu não chorei desesperada, eu não falei assim: ó céus, ó vida, e agora? Eu não rasguei minhas vestes, eu falei assim: eu estou diante de uma situação e a gente vai fazer acontecer. Eu não vou como é que se diz? Vitimizar. Eu vim para trabalhar, fui nesse spa, falei que eu estava disposta a continuar trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu fazia em Comanatuba. A minha irmã Temila já veio também com uma proposta de trabalho. Foi direto, a gente dormindo no chão. Eu lembrava: Renata, você não acampava lá em Ilhéus, em barracas? Não amava esse tempo dos acampamentos na igreja que a gente ia? Não era legal? Eram 5 dias de acampamento que você falava o ano inteiro e dormia no chão, aquelas condições. Então, você imagina que você está num eterno acampamento. Então, eu peguei aquelas lembranças de um acampamento que era delicioso, que a gente lembrava o ano inteiro e falávamos o ano inteiro. E eu falei assim: eu vou imaginar que isso aqui que eu estou vivendo vai ser um eterno acampamento, onde eu vou só ter lembranças boas depois para contar. Cara, eu dormi no chão e tantas coisas aconteceram. Então, foi essas lembranças que me motivaram a estar ali, dormindo no chão, porque em Ilhéus eu era simples, eu era humilde, mas eu tinha cama. Exato. Tinha colchão. Estava com a sua família, sua mãe. Estava com a minha família, tinha uma geladeira, tinha uma estrutura, mesmo que na simplicidade. E aí depois eu largo tudo isso, vou para um estado onde eu não conheço absolutamente ninguém e eu não tinha nada disso. Então... E nessa hora, você lembrou da sua DR com Deus? Falou: caraca, eu falei que eu queria ser a melhor, e aí? Não tinha isso. Nessa época, nessa hora, eu estava vivendo. E eu sabia que Deus estava comigo todo instante, todo. Então, não é que eu cheguei nessa hora e tive mais outra DR com Deus. Não, eu sabia que Deus estava ali, guiando cada momento, cada segundo da minha vida. É impressionante, né? Porque esse tipo de experiência é o tipo de coisa que quem nunca viveu talvez não entenda quando a gente fale, né? Porque a tal da paz que excede todo entendimento, que é alguma coisa que te tranquiliza e que você tem a certeza, a convicção de que está tudo sob controle. Tudo. Mesmo quando qualquer pessoa que olhar de fora falar: meu Deus, mas é desesperador. E aí você fala: não, não é. Não. Tá tudo sob controle. Por mais bagunçado que esteja, acredite, tá tudo sobre o rigoroso poder e entendimento de Deus. Eu penso nisso, sabe? Que a gente, como ser humano, acha que tá bagunçado, mas não tem nada bagunçado. Rê, e falando até, pegando esse gancho da fé e de Deus, ao longo da sua trajetória,
Eu tenho certeza que você enfrentou inúmeros desafios. E quando a gente vai passando de fase, os desafios vão mudando, mas não quer dizer Sim. que eles fiquem mais fáceis. Não, Talvez de fiquem até jeito mais nenhum. difíceis. Aí você fala, mas agora tem dinheiro. Tá bom, mas com o dinheiro tem outros grandíssimos desafios. problemas que você vai tendo que resolver. Só que, aí eu quero pegar um gancho da questão da fé, porque você tem um ponto em específico relacionado à sua fé que pode se tornar um entrave. Se a gente for olhar Sim, por esse ângulo, sim. pode se tornar um entrave para que você desfrute de algumas oportunidades, que é a questão, por exemplo, da guarda do sábado. Sim, né? sim. Você até hoje guarda o Até sábado, hoje eu guardo o sábado. desde novinha. E como que foi a sua trajetória, olhando para esse contexto em que você precisava de um emprego aqui e talvez foi fácil ou não foi falar que você não iria no sábado? E depois, conforme a carreira foi se desenvolvendo, você foi crescendo até chegar nesse patamar que você está hoje, como que foi lidar com este valor inegociável durante toda a sua trajetória? Então, vamos lá. Acredite que não foi difícil. Deus acho que facilitou as coisas. Que Por legal. que não foi difícil? Porque para as pessoas que não entendiam, eu acabo não falando muito de religião, porque eu acho que Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem, assim, uma prioridade muito grande, a guarda do sábado. Então, para encurtar a história, eu digo que a nossa religião descende do judaísmo, e os judeus guardam o sábado. O sábado, que é o Shabbat Shalom, é sagrado. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, são horas sagradas para o judeu e para o adventista também. Então, na minha área, de fato, né, os finais de semana, o sábado, é um dia onde as pessoas têm para se cuidar, porque a mulher trabalhou a semana inteira. E aí, sábado é o dia que ela tem para se cuidar para a semana. Só que eu tive um privilégio muito grande, porque como eu já entrei nesse mercado e Deus já me colocou dentro de um renomado spa francês, onde eu já tive acesso diretamente com pessoas muito ricas, pessoas extremamente, assim, com poder aquisitivo muito alto, onde, em sua maioria, eram o quê? Judeus. Ah, não acredito. Olha isso! Que incrível! Então, Deus, ele cuida de todos os caminhos. Então, eu já entrei nessa área, assim, com muito privilégio, porque eu digo, já entrei no mercado de luxo. Estou no mercado de luxo há 23 anos dentro desse mercado de luxo. Então, já tive contato com os judeus. Então, quando eu dizia... Porque eu vim para esse spa aqui em São Paulo, e esse spa trabalhava também todos os dias, sábado e domingo, e eu era freelance. A princípio, freelance. Então, eu era freela. E os dias que precisavam. Como eu não tinha mais onde trabalhar, então, ficava nesse spa. Eu estava lá. Eu chegava de manhã e falava, eu estou aqui, se precisar. E foi assim que a coisa foi acontecendo. Eu chegava no primeiro horário e eu ficava até o último horário à disposição da empresa. E a empresa, eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que fazer. Então, eu chegava muito cedo, eu me organizava e estava lá em pé. Então, a minha agenda foi lotando assim, porque às vezes a agenda da fixa que trabalhava, ela estava de folga, porque ela era contratada da empresa. Aí a recepcionista, o cliente ligava, eu quero uma massagem. O cliente ligava assim, aí a recepcionista falava assim, ó, a sua terapeuta tá de folga, mas tem uma baiana aqui, ela é boa, ela veio de Comanatuba. O cliente, tá bom, vai com essa baiana. E aí, quando fazia massagem comigo, Só precisava de uma. Exato. Então, a minha agenda foi se consolidando, porque o meu horário estava ali disponível, então... Eu comecei a lotar a agenda assim. E os meus clientes, em sua maioria, eram judeus. Então, eu dizia assim, olha, sábado eu não venho. Então, o cliente, não, tudo bem, para mim tá ótimo. Perfeito. O cliente ainda dizia assim, tá ótimo, perfeito. Caraca. Então, minha agenda lotava toda sexta-feira, até antes do pôr do sol, e domingo. Eu amava trabalhar dia de domingo. Dia de domingo, nossa, o cliente, que era o mesmo cliente da semana, ele chegava... com hora, aí ele chegava às vezes agoniado, não podia perder um segundo. Aí domingo ele vinha, chinela havaiana, ele vinha tranquilo. Então eu amava, era uma troca, não trabalhava dia de sábado, mas consequentemente todos os domingos e feriados eu estava trabalhando, então para mim isso foi ótimo. E tá tudo ótimo. E aí depois que eu comecei na casa dos meus clientes, também, né, outros clientes, também a maioria eram judeus. Então, já entendi. Então, o sábado, para mim, nunca foi um problema, graças a Deus. Olha então, só, que legal. Nunca tive problema com relação a isso. Rê, você falou um ponto agora que eu queria fazer um parênteses. Falou que você ia e ficava lá à disposição. À disposição.
Só que você estava passando por uma situação extremamente complicada Muito. pessoalmente. E aí, como que você faz, como que era a sua postura ali? Porque acontece muito, né? A gente tá numa situação muito complicada pessoalmente, e isso vai se transparecendo, e aí você acaba, vai trabalhar bravo e, enfim, acaba não fazendo às vezes o melhor, ou deixa transparecer, ou acaba sendo grosseiro com alguém, né? Acontece às vezes a gente não ter essa inteligência. Eu trabalho muito isso em mim, de quando eu estou impaciente com alguma coisa, não posso descontar em ninguém, Sim. né? Eu preciso controlar. E o descontar não é só xingar ou brigar. Tá. É, às vezes, de não tratar da melhor maneira, né? E como que você conciliava isso, né? A situação que estava tão difícil e você ali disponível. Eu vou te dizer o seguinte. Bom, o fato de ter nascido na igreja facilitou muitas coisas. Porque a gente acaba, aos sábados, que a gente chama de escola sabatina, a gente acaba discutindo muito sobre os assuntos que estão acontecendo no mundo. E a questão da empatia com o próximo é algo que é muito discutido. Então, eu cresci falando e discutindo sobre a empatia com o próximo. Aquilo que você não quer para você, você não faz com o próximo. Então, o próximo sempre foi algo muito discutido na comunidade religiosa em que eu nasci. Então, essa coisa de trabalhar a empatia sempre foi muito forte. Então, eu sempre procurei entender a dor do outro, entender o outro. E tinha, sim, os meus problemas, mas eles não estavam à pauta. Quando eu chegava no trabalho, todos os meus problemas, todos, eu esquecia. Eu colocava de lado e eu estava ali para resolver o problema do outro. Estava ali para servir o outro. Sempre essa questão do serviço, do servir ao outro. Então, o meu problema eu só lembrava quando eu saía, tirava a roupa, a maquiagem, aí eu lembrava dos meus problemas. Mas enquanto eu chegava ali, que eu estava me maquiando, que eu estava me organizando, eu era da empresa, eu estava ali para servir o outro. Então, essa coisa do servir era muito claro dentro de mim. Então isso tornou muito mais fácil. Então, não tem assim, eu lembrei que eu não tinha um aluguel para pagar e eu vou descontar no outro. Nunca existiu, mas nunca nem existiu isso. Então, e todas as vezes que eu tocava num cliente para fazer a massagem nele, eu sempre mentalizava, fazia as minhas orações e dizia assim, que o Senhor use as minhas mãos e que essa massagem seja a massagem mais incrível que esse cliente já tenha recebido na vida. E era muito engraçado que isso era mental, tá? Mentalmente falando. Quando o cliente levantava e dizia assim, o Baiana foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida e olha que eu rodo o mundo. Era sempre essa frase que eu ouvia, mas isso eu mentalizava antes. Então, eu estava ali para servir, para tirar a dor do outro, Então, meus problemas nunca esteve ali, por mais dificuldade que eu tinha. E Deus, ele sempre abençoava. Às vezes, faltava, sei lá, R$50 para pagar o aluguel. Olha, muito doido isso. Faltava R$50. Às vezes, faltava dinheiro. Eu só ia, olha só, falar para vocês. Acho que eu já falei poucas vezes, eu já contei isso. Eu ia trabalhar nesse spa e eu só tinha o dinheiro da ida. Que era, na época, era R$2 a passagem. Eu só tinha o dinheiro da ida. Mas eu dizia assim, o Senhor vai prover da volta. Eu ia, o cliente gostava da massagem, me dava o dinheiro, caixinha, que não é só o dinheiro da minha volta, mas do meu lanche, da minha vinda no dia seguinte e, consequentemente, de toda a semana. Então, sempre era assim. Eu ia na fé, digo, Senhor, eu tô indo, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro de comer, eu não tenho dinheiro de voltar. Mas chegava lá, o cliente me dava a caixinha, era o dinheiro da comida, o dinheiro da volta. Nunca passei um perrengue com relação a isso, porque eu sabia que o Senhor provinha. Era tipo assim, a fé mesmo, ela tinha que estar sendo exercida. Tipo, eu pisava e eu dizia assim, Senhor, coloca aí o chão. Mas você sabe que eu passei por uma situação do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu de Covid, então foi uma situação super... Ah, você também? Não sabia. Nossa. Também. E é uma situação que pega a gente muito, né? Abala, assim. Não, às vezes é saudável e tudo mais, mas enfim. Só que passando por essa situação toda, teve um dia que tava eu, minhas duas irmãs e minha mãe, a gente assim, né? Se consolando. E eu falei, gente, seguinte. A gente nasceu e cresceu na igreja. A gente nasceu e cresceu ouvindo de Deus. Se a gente não vai passar por esse momento aplicando tudo que a gente cresceu falando e ouvindo, pra que a gente foi pra igreja todos esses anos? Exato. A gente
nasceu e cresceu na igreja, ouvindo e falando sobre Deus, sobre fé, exatamente para que nessa situação a gente tenha de onde tirar recurso para lidar com as coisas. Exato. Né? Então, eu acho incrível exatamente esse lugar. Não, eu não vou me vitimizar. Não, o fato de eu ter o dinheiro só para ir não é um problema para eu ir. Jamais. Não é, pelo contrário. Agora eu vou colocar à prova aquilo que eu a vida inteira falo que eu acredito. Eu acho maravilhoso isso. E aí eu quero puxar o gancho porque eu quero chegar aqui no lugar em que você construiu esse império e o principal, que leva o seu nome, porque eu acho que essa parte da história é muito sensacional. Então, me conta aqui como que foi esse momento de transição, de sair da baiana massagista, né? Que você falou várias vezes pelo jeito que o pessoal te chamava sempre de baiana. Como você saiu de baiana para Renata França? E quando foi que, de fato, você se viu construindo o império que você tem hoje e que leva o seu nome? Olha, meu Deus do céu. Uma pergunta complexa. Você sabe que muitos jornalistas que me entrevistaram, muitos, sempre perguntavam, você tem noção do império que você está construindo? Eu falei, não, porque eu ainda estou construindo, então não tenho noção. Eu estou construindo, não estou com tempo de parar para olhar ainda. E não estava mesmo, sabe? Mas você sabe que essa coisa de ter uma noção desse império, ela veio meio que cair esse ano. Sério? Tá tentando cair a ficha ainda. Do meio do ano, precisamente do meio do ano para cá, porque a gente bateu uma marca de mais de 80 países, correto, Ingrid? Quando você para analisar 80 que eu países, nunca, nem nos meus maiores sonhos, eu nunca imaginei chegar em 80 países, onde o meu nome, Renata França, Exato. chegou em 80 países. É um negócio, assim, inimaginável. Tem marcas que estão em 4, 5 países e já são consideradas multinacionais. Eu estou em 80. É um negócio muito louco que não dá. Exato. Talvez eu comecei a pensar mais agora do meio do ano. Mas a questão de levar o meu nome, por quê? Porque como eu desenvolvi uma técnica, que é uma técnica que mistura a drenagem linfática e a modeladora redutora, essas duas técnicas já tiveram os precursores da drenagem, Volder e Leduc, né? Então, levam o nome desses precursores, né? Volder, então, a técnica que eu fiz Senac, eu sou esteticista formada pelo Senac. Quando você fez, você sabe, olha, aqui hoje está aprendendo a técnica do Volder. Amanhã a gente vai aprender a técnica do Leduc. Então, essas técnicas que não existiam antes, tem o nome da pessoa que criou. Então, quando você vai ver também o Pilates, tem o nome do que levou. Então, como eu desenvolvi a minha, não era da técnica nem do Volder, nem do Leduc. Eu criei da minha cabeça. Então, era Renata França. Porque não foi que eu copiei de alguém. Não foi que eu... Saiu da minha cabeça. Era algo que, quando eu... trabalhei nesse renomado spa francês, eu trabalhei por 10 anos, 9 anos e meio da minha vida, bastante tempo. Lá dentro, eu já virei coordenadora técnica. Eu desenvolvia massagens para os franceses, eles patenteavam e estava tudo certo. Um belo dia, eu desenvolvi uma massagem de casal, vi que estava um sucesso, mais de 40 clientes em fila de espera imediata para receber aquela massagem. Quando eu fui perguntar quanto o spa estava cobrando, era... Numa época que o salário mínimo era 190, 200 reais, estavam cobrando 1.000 e tantos reais pela massagem que eu criei tudo. Absolutamente tudo. E eu criei assim, com o maior amor da vida, porque era algo que Deus me deu um dom. E aí eu entendi. Eu já estava achando que você ia falar outra coisa. Então, me pegou de surpresa. O que você falou? Era 200 reais o salário mínimo, eles estavam cobrando 1.000 e pouco a massagem, e eu achei incrível isso. Eu já estava achando que você ia falar assim, ali eu percebi que eu estava perdendo dinheiro. Exato. Aí eu falei, cara, Deus me deu um dom, que é de criar massagens. Hoje eu reconheço isso, que é esse dom. Até então eu não entendia que era um dom. Então eu sento, se você falar, Renata, desenvolve uma massagem aí para tenista. Eu vou pensar em cada movimento que o tenista vai fazer. Em menos de 20 minutos eu vou criar um protocolo com mais de 100 manobras que vai trabalhar todo o grupo muscular que o tenista usa enquanto ele está na atividade para relaxar ele. Isso para mim é muito claro, porque é o meu dom. Cada um tem que saber o seu dom nessa terra. Exato. Então, quando eu vi que esse spa patenteou essa massagem, que era um sucesso, e eu ganhava apenas R$2 a hora, R$2, por tudo que eu criei. Eu criei a fala da terapeuta, eu criei a massagem, eu criei o protocolo, o ritual, porque tinha todo um ritual. Eu criei tudo e eu só ganhava R$2 a hora. Ai, ai. Aí eu falei assim, não, peraí, agora não dá porque eu tenho contas a pagar.
E é muito caro viver aqui em São Paulo. Uhum. E eu falei assim, eu vou criar uma massagem. Só que nessa época eu venho do universo de tirar dor, Fernanda. Foi aí que eu me apaixonei pela massagem, porque o cliente chegava com dor, 50 minutos depois, ele saía sem dor. Então esse universo foi o que me apaixonou, tirar a dor do paciente, dali da musculatura. Só que eu vim para cá e era uma época onde a mulher não frequentava o spa. Então, 95% do público que eu atendia não eram mulheres, eram homens. Nossa, Porque que quem coisa, ia no né? spa eram os CEOs, eram os empresários, eram os homens que iam receber massagem. Nossa, então você Nessa, vivenciou toda essa transformação. toda Porque essa hoje traje- é muito mais mulher, Exato. né? Nessa época, a mulher frequentava salão. Mulher ia colocar bob no cabelo, mulher fazia babyliss, mulher ia fazer relaxamento. Mulher ia para salão. Nossa, Quem que legal. frequentava spa era homem. Então, eu venho dessa transição, inclusive peguei essa transição. Quando eu vim para São Paulo, aí começou o burburinho das massagens de estética de resultado imediato. Aí a promessa era emagrecimento. Atrai quem? Mulher. Mulher. Então eu vi toda essa migração. Eu via que eu chegava no dia, olhava a minha agenda, eu tinha 12 massagens relaxantes. Sua maioria, tipo, 90% homens. Quando eu comecei a massagem drenagem do método tradicional foi introduzida nesse spa, aí eu comecei a chegar lá e ver minha agenda. Hoje eu tenho 5 drenagens e 5 relaxantes. Aí já comecei a ver a mulher migrar pro spa, que querendo legal. ficar magra. E aí também migrar querendo, como é que se diz, modelar a gordurinha, porque tinha a massagem modeladora, que é mais firme, e tem a drenagem linfática, que também é para tirar os líquidos excedentes, desintoxicar toda essa proposta. Com essas duas massagens que movimentou o mercado da estética no mundo, também movimentou nesse spa. Então, as massagens relaxantes foram perdendo mais espaço. Então, a mulherada começou a frequentar o spa. Quando eu tive essa sacada, falei assim, agora eu vou sair daqui e eu vou criar uma massagem que eu vou desenvolver. Só que eu não vou criar uma massagem relaxante, porque essa de casal que eu criei era uma massagem na pegada relaxante. Falei, mas agora, olha a sacada. Eu digo que é Deus, tá, gente? Não foi de mim, não. Foi de Deus, tá? Falei assim, agora eu vou criar uma massagem, só que eu vou juntar duas massagens que são, eu acho, incríveis no papel, que é a drenagem linfática e a modeladora redutora, e eu vou fundi-las. E eu vou criar um protocolo único, que essa mulher vai chegar em 1 hora, ela vai sair depois drenada e modelada simultaneamente. Só que, Fernanda, sabe quando eu disse isso? Numa época onde os cursos e faculdades aqui no Brasil diziam que nunca, nem jamais, você poderia anexar essas duas massagens juntas, porque uma anulava o efeito da outra. Porque a drenagem, não sei se você já fez a drenagem tradicional, ela é muito levezinha. E a modeladora é muito forte. Aí vem Renata França, há 20 anos, e fala assim, não, eu vou criar um protocolo que eu vou unir as duas. Aí os professores bugam. Os professores falam, como você vai unir as duas? Porque ou você vai anular o efeito de uma, ou vai anular o efeito da outra, que é assim que o mercado pensa até hoje. E tá tudo bem, porque quanto mais esses professores do meio acadêmico pensam isso, mais a minha técnica ganha um mundo. É isso mesmo. Porque é sair da caixa. As pessoas não estão preparadas para saírem da caixa. Querem ficar na caixa. Só drenagem, só modeladora. Então, quando as pessoas ficam na caixa, elas ficam presas. Exato. E eu furei a bolha. Disse isso há 20 anos atrás. E aí eu montei esse protocolo. Só que eu falei, eu não vou fazer aqui dentro desse spa. Porque senão o spa francês vai patentear a minha massagem. Pois aí eu é. falei, eu vou fazer fora. E, Fernanda, eu sempre digo nos meus cursos que a maior propaganda que existe desde que mundo é a boca a boca. Foi apenas uma que eu fiz em uma cliente, só uma. Sério? Uma falou assim, meu Deus, o que é isso aqui? E uma falar pra outra, que fala pra outra, que fala pra outra. E aí Isso é incrível. nasceu. Eu falei com o Pedro essa semana. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, que eu falei, cara, a gente só precisa de Uma. desse. A gente só precisa de um. Amor. Já faz. E essa aí já era artista ou não? Porque aí eu também quero entender como que Não, foi parar nesse essa contexto. ainda não era artista. E o meio artista ajuda muito a divulgar as coisas. Essa era uma cliente normal, que tinha um poder aquisitivo alto. E aí ela me indicou para outro, que me indicou para outro, que me indicou. E aí vai na indicação. Porque o rico, acredite, é por indicação. Ele não coloca você na casa dele se não ter indicação. Principalmente você atendia na o casa. multimilionário, né? Eu tô dizendo assim, quando eu digo rico, eu tô dizendo de pessoas que têm helicópteros, jatinhos e aviões. Esses sempre foram o público que eu atendia. E você não entra na casa desse cliente do nada, não é assim. É com muita indicação. Então,
uma indicava a outra, que indicava a outra, que indicava a outra, que indicava a outra. E aí, dessas pessoas, eu acabei, que eu digo sempre que tem sempre um, né? Ou seja, esse um aí. Eu atendi, a primeira cliente de mídia foi a modelo Cássia Ávila, que a Cassinha, naquela época, ela modelava as passarelas de Milão, Japão, Londres, Nova York. Ela estava modelando em todos os lugares. Aí eu atendi ela, que tinha acabado de casar também com o jornalista César Tralli, que hoje casou com a Tiziane Pinheiros, mas tinha acabado de casar com a Cássia. A Cassinha me chamou, fui na casa dela, comecei a fazer as drenagens, ela amou. E aí ela me indicou, porque é o meio, todo mundo se conhece. Aí ela acabou me indicando a stylist que era amiga dela, que é a Manu Carvalho. A Manu Carvalho vestia as celebridades do momento. Era uma grande stylist. A Manu Carvalho, ela é francesa, mas está aqui no Brasil. Foi uma das precursoras aí da coisa dos stylists. E ela é muito renomada e respeitada no meio. Cassinha me indicou a Manu. A Manu começou a fazer massagem comigo. É muito louco, porque assim, a Manu foi muito especial na minha trajetória de vida. Quando eu pergunto assim, tiveram anjos em determinados momentos para fazer a coisa mudar de nível. Sempre tem alguém que faz a coisa mudar de nível. E a coisa mudou de nível quando eu atendi a Manu Carvalho. A Cassinha foi assim, é uma querida minha cliente até hoje. Eu amo a Cássia. Mas ela me indicou a Manu Carvalho. A Manu Carvalho, ela na época, ela tinha um problema com as pernas dela, sempre magrinha, mas ela disse que no mundo da moda chamava de perna palmito. Hoje a gente já entende que é a questão das pernas que as pessoas têm o lipedema e linfedema. Só que na época não se falava sobre isso, não tinha esse nome. Isso é uma coisa recente, de 1 ano para cá, de linfedema e lipedema. Então ela era muito magra, mas as pernas tinham um volume, um inchaço muito grande que tirava as formas dela. Então ela não usava saia, só usava calça. E ela perguntou, Rerezinha, em quanto tempo você me dá pernas novas? Eu olhei, analisei e falei, 1 ano, você fazendo massagem 3 vezes por semana. E a Manu, por ser francesa, a Manu tem toda aquela questão de, tipo, vou fazer, eu vou fazer. Então, a Manu começou a fazer. Em 6 meses, a Manu tinha pernas novas e torneadas. Ela enlouqueceu, gostou muito, chegou no trabalho, e quando ela chegou na trama, tinham vários jornalistas, ela chegou de saia. Os jornalistas falaram, Manu, ninguém nunca te viu de saia, porque ela realmente, desde os 16 anos de idade, que ela não colocava saia. Ela falou, gente, mas o mérito não é meu. Vieram um monte de gente, jornalistas em cima dela. Manu, a gente precisa fazer uma matéria, porque nessa época ela escrevia para a revista Vogue, que eu não tinha nem noção do que era Vogue, vai vendo. E ela falou, gente, mas o mérito não é meu, é da minha drenadora. Ela me chamava de drenadora. A pessoa, Manu, mas isso aí tem que render uma matéria para Vogue, porque ninguém nunca te viu de saia. Aí ela virou na massagem seguinte, Rezinha, ela era toda polida. Eu posso fazer uma matéria para a revista Vogue, que eu nem sabia o que era isso, tá? Tinha acabado de chegar aqui em São Paulo. Para a revista Vogue, falando que você me atende. E aí a Manu, engraçado, né? Que ela me pediu. Isso foi um grande divisor de águas. Mas a Manu, ela simplesmente, ela por estar ali naquele meio, vestia muitas celebridades, ela me indicou a Thaís Araújo. Por que ela me indicou a Thaís Araújo? Porque a Thaís ia ser capa de uma grande revista também, bem naquela época, tudo acontecendo. Thaís ia ser capa de uma revista, e aí a Manu me indicou ela. E a Thaís, eu não tinha horário para atender a Thaís, porque nessa época eu atendi ainda no não spa. Tinha horário para atender a Thaís Araújo, já tava bombada já. Olha, a Thaís Araújo me ligou, quando eu vi, eu falei assim, não tô acreditando, né? Achei que era um telefone do Rio de Janeiro, tava ligando, achei que era cobrança, a verdade era essa, atendi. Thaís, aqui a Thaís Araújo, minha perna tremeu, fiquei com dormência na perna, falei, pois não, né? Fingi uma naturalidade, pois não. E aí a Thaís Araújo perguntou se eu tinha horário para atender ela no dia seguinte, e eu não tinha, porque minha agenda... Minha primeira cliente era às 7 da manhã e a última era 11h30 da noite, todos os dias. Porque é aquela história, uma massagem que você faz, que a cliente experimenta, que acabou, sempre. É para sempre. Virou vitalício. Vitalício. Então, a Thaís gostou muito dessa massagem e a gente fez 5 horas da manhã e ela aceitou. E ela falou, eu dormi 3 horas da manhã provando figurino para a capa da revista, mas eu vou aceitar porque você foi muito bem recomendada. E ela fez, amou, ela assim, virou minha best friend e ela dizia assim, Rezinha, eu posso te ligar do Rio de Janeiro com 15 dias antes para não fazer 5 horas da manhã? Eu falei, meu amor, me liga, pelo amor de Deus, sempre antes pra gente encaixar você. Então, gente, a Thaís gostou e ela chamou no primeiro momento, falou assim, isso aqui é milagre. Foi a Thaís que colocou o nome de milagre. Isso aqui, Rezinha, isso aqui. Olha, aí ela
era apresentadora de Super Bonita na época, do GNT. Sei. Uma das primeiras. A Thaís já era monstro, já era grande, já era, não é que é de agora, não. A Thaís já é grande há muitos anos. Aquela mulher é incrível. E ela falou assim, Rezinha, eu rodo o Brasil, eu entrevisto, eu vou nos espaços para receber as massagens e as terapias e ter conteúdo para falar. Ela falou, eu nunca recebi uma massagem que fez, o que a sua fez, então tem que ser milagre. Então ela me ligava assim, Rezinha, tem horário para fazer a massagem milagrosa? Rezinha, Rezinha, você tem horário aí? A Renata Milagrosa. Então, ela me indicou pro meio das celebridades. Então, era assim, a Renata Milagrosa pra cá, massagem milagrosa pra lá. Então, era... Por um momento da minha vida, o meu nome não era Renata, era Milagrosa. Uau. No período, então, nesse período, eu atendi Sabrina Sato, Preta Gil. Eu atendi, nesse período, muitas celebridades. E eu sempre dizia, não divulguem, porque eu não tinha horário. E era tudo de encaixe. Porque minhas clientes eram as clientes fiéis, judias fiéis. Então, essa galera que eu atendia, celebridade, quando a gente atendia, que elas ficavam assim, quero postar. Eu falei assim, não pode, porque eu não tinha horário. Aí vem a Manu Carvalho, que já era minha cliente, que foi quem indicou a Thaís. Falou, Rezinha, eu posso fazer uma matéria na Vogue e eu nem vou falar que você atende a Thaís Araújo, só vou colocar que você me atende a Cássia Ávila. Falei, tudo bem. Olha eu, sem pensar, pode sim. Aí, no final, ela falou assim, Rezinha, mas tem uma coisa. Que telefone eu coloco? Eu não vou colocar desse spa, né? Porque não tem essa massagem nesse spa. Eu falei, não. E eu ainda prestava serviço lá. Entendi. Aí ela falou assim, vou colocar o seu. Eu falei, pode colocar. Na Vogue, tranquilo. Eu não tinha noção. Um mês depois, eu tô indo de uma cliente para outra numa correria. Eu olho pro meu telefone, era aquele tijolão, sabe? Não era nem WhatsApp, era MSN na época. No MSN? Não, MSN não, era torpedo, SMS. SMS. Era o torpedo que a gente chamava de torpedo. Quando eu tô olhando, eu vi 800... Eu saí de uma cliente, eu vi 800 mensagens. Pensei, bugou, né? Que hoje a gente usa a palavra, deu um bug. Não, até hoje, se você receber 800 mensagens, você vai falar, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Só que detalhe, é importante que eu nunca contei isso. Não tinha saído ainda a Vogue nas revistas. Era pré-venda. Que sai primeiro, a Vogue, eu não sei se ainda é assim, mas primeiro vai para a mão dos assinantes, eu chegava na casa dessas assinantes. Então, eram essas assinantes ainda que estavam ali, e quando eu vi 800 ligações, eu falei assim... Tinha nem ido para banco ainda. Não tinha. Falei assim, deu um problema aqui, né? Aqui, com certeza deu um problema. E você sozinha tentando? Não tinha uma secretária, não tinha que assistente, nada? Eu dormia no chão nessa época, Fernanda. Ainda nessa época. Estamos nessa época ainda. Caraca. E aí, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, eu lembro que, né, nesse momento que eu olhei, falei assim, deu um bug. A Manu Carvalho me mandou uma mensagem de torpedo, falando, Renata, vai nas bancas e vê. Porque já estavam, no dia anterior, estavam já colocando nas bancas, anunciando essa revista, a capa da revista. Não tinha chegado, já tinha chegado. E já estava nas bancas. Ela falou, Rezinha, vai lá e vê na página tal a matéria. Eu lembro que eu olhei assim, meu Deus, não estou acreditando. Aí estou dirigindo. Quando eu paro nas bancas, eu falei, moço, me dá aquela revista ali, porque a Manu tinha falado qual que era a capa, né? Eu nem sabia, eu peguei, olhei e falei, meu Deus. Quando eu tô olhando a revista, um telefone com prefixo 81 é Recife, se eu não me engano, Fortaleza, Recife, me ligou. Aí eu atendi, falei, gente, deve ser cobrança, deixa eu atender isso aqui. Oi, então, peguei seu telefone aqui na revista Vogue, queria ver que aqui tá dizendo que você vem em casa. Menina, o desespero. Nossa, falei assim, ô, amada, eu tô em São Paulo e eu não consigo ir aí. O desespero foi tão grande. Eu, Manu, e agora o que eu faço? Aí no dia seguinte eu estava na Manu, aí ela falou assim, você tem uma irmã? Eu falei, tenho uma irmã. Ela não gostaria de trabalhar com massagem? Eu falei, eu não sei, preciso perguntar. Aí cheguei em casa, Paty, você não gostaria de trabalhar com massagem? Ela, não quero isso. Nesse contexto... Falei, Paty, pelo amor de Deus. Legal. Muitas ligações aqui em São Paulo, o pessoal ligando o tempo inteiro. Falei, Paty, agora? Aí a Manu falou, Rê, o que você vai fazer? Aí a minha irmã aceitou. Ela falou, falei, Manu, e agora o que eu faço? Ela pede autorização às suas clientes para você treinar a sua irmã na gente, porque eu não tinha horário para treinar minha irmã. Só era de madrugada. Como é que eu de madrugada? Eu precisava dormir. Aí eu pedi minhas clientes, não, pode deixar. E aí foi assim que eu treinei minha irmã por um mês. Quando a minha irmã estava pronta, aí eu peguei... Aqui em São Paulo, eu fiquei com 40 clientes em fila de espera imediata, quando vagasse o horário. Aí eu liguei para essas pessoas, falei, olha, minha irmã tá fazendo a mesma coisa que eu. Então foi aí que começou
todo o negócio. E aí as clientes aceitavam, porque essas clientes eu nem cheguei a conhecer. Nenhuma cliente da Vogue, nenhuma eu cheguei a conhecer. Foram todas a minha irmã que pegou e trabalhou por 10 anos em todas. Porque eu não tinha horário. A minha agenda era muito, muito lotada. Muito lotada. E aí eu digo que a Manu foi um passo que me levou a um outro nível. E aí passaram-se alguns anos, foi onde eu entrei no salão do meu sócio, que aí me levou para um outro nível. Aí foi o próximo salto. Eu Foi queria o próximo ouvir exatamente sobre isso. Porque aí provavelmente foi nessa fase em que houve a mudança de você deixar de ser a pessoa que estava ali atendendo para passar a ensinar e a empreender? Ou ainda não? No primeiro momento foi assim, eu fui para esse salão trabalhar, montar meu spa ali em 3 salas, que era um salão de 1.000 metros quadrados, era a proposta de ser o maior salão de São Paulo, essa coisa toda. Então, a pessoa me ligou e pediu para eu ter 3 salas ali. Então, eu tive que... Foi a minha primeira experiência como gestora. Contratei 3 pessoas, passei a técnica. Então, eu ainda atendia nas casas dessas clientes, que eram clientes muito ricas, que não iam para lá. Eu tinha que ir na casa delas. Isso foi muito bem acordado com o meu sócio, que é meu sócio até hoje, tem 13 anos do que eu estou te contando. Então, ele sabia que eu ainda ia nas casas e eu tinha que abrir uma agenda bem curta para atender naquele espaço. E a minha irmã também ia ficar com essas clientes e atender também abrir uma agenda bem curta. E eu ia ter 3 profissionais que iam ficar ali full time. Só que a cliente, ela quer quem? Eu. Você. Aí, por conta de eu estar lá, já tinha atendido e atendia muitas celebridades, a imprensa começou a... Vum! Eu montei minha sala com 3 salas nesse salão. Era um salão novo, que iam algumas revistas lá nesse salão. Só que, como eu atendia gente de moda, e só atendia gente de moda, começou a atrair grandes revistas, como Vogue, Cláudia, Estilo, Boa Forma, as maiores Harper Bazaar, as maiores revistas de circulação, Marie Claire, de circulação global, estavam lá atrás de mim. Então, saía todo mês a matéria do meu trabalho. Só que a assessora de imprensa sentou comigo, logo nos primeiros meses ali, né? Primeiro mês, falou assim, Rezinha, eu preciso saber sua história para poder, você me conta, para montar o teu release e enviar para as revistas. Eu contei tudo isso, né, que eu te contei. Ela falou assim, mas eu preciso saber o nome dessa massagem. Porque teu filho, você que criou, saiu da sua cabeça. Imagina que quando a gente der, as pessoas vão querer saber o nome dessa massagem que não tem nome. Porque chamavam, até aquele momento, de Renata Milagrosa. Ou Massagem Milagrosa. Não tinha nome. Ela falou assim, pensa bem. Aí eu falei, até quando eu posso te dar resposta? Porque eu tenho que pensar no nome dessa massagem. Ela falou assim, até amanhã, porque é fechamento das revistas. Aí eu falei, Mariana... Eu falei assim, eu lembro que a Thaís Araújo e as celebridades me chamam de massagem milagrosa, chamavam a massagem de massagem milagrosa ou Renata Milagrosa. Aí ela falou assim, olha que interessante, olha a sacada. Ela, você gosta de inglês? Falei, eu gosto, mas eu não falo inglês, que eu nunca tive tempo para ter aula de inglês só trabalhando. Ela, você gosta de Miracle? Falei, eu gosto de Miracle, a sonoridade é legal. Aí eu falei assim, mas Mariana, eu queria algo com toque, porque eu acredito que nada substitui o toque das mãos. Ela, então, Miracle Touch. Aí eu gostei da sonoridade. Ela também gostou. Eu lembro que quando eu saí da sala, ela falou assim, olha, esse nome é legal, corre e patenteia esse nome. Porque quando as revistas começarem a dar que faz a Miracle Touch, Thaís Araújo, não sei quem, pererê, vão dizer que também tem a Miracle Touch lá. Dito e certo. Eu fui... procurei um advogado de marcas e patentes. Não é fácil patentear, viu, gente? Que a galera diz aí, também patentei. Nossa, não é! Não é fácil. E também não é barato. Eu lembro que eu tive que vender. E é longo um processo. Aí eu vejo meninas dizendo bem assim, montei minha técnica. A técnica é minha, tá? E eu patentei. No mês seguinte, falei, gente, não tem nem... A cara não arde dizer isso. Você claramente a pessoa não fez, porque senão ela, no mínimo, saberia que não vai fazer de um mês pro outro. Não é, foram 3 anos para dar assim... Eu lembro que não foi fácil e caro. Tive que vender meu carro na época, mas eu entendi que era algo que tinha que ser feito, porque estava uma explosão, né? Então, aí essa minha massagem, que não tinha nome, que foi criada há alguns anos, que eu chamava de massagem milagrosa, passou a ter nome e sobrenome, que era Miracle Touch. Então, essa foi a grande sacada. Miracle Touch da Renata França. Então, as pessoas passou a ter um nome. Exato. Então, a Renata, que era Renata Milagrosa, então era Renata França. E a massagem,
Aí foi daí que destrinchou tudo. E a massagem Entendi. é Miracle Touch, ou seja, cada um no seu ali, seu lugarzinho. Então a imprensa dava o tempo inteiro. A Renata França, esteticista Renata França, criadora da Miracle Touch. Então contavam a minha história, então deixavam bem claro. A esteticista Renata França, criadora da Miracle Touch. E aí davam as matérias, as pessoas vinham fazendo a massagem. Só que como a Miracle Touch só tinha nesse espaço, as pessoas começaram, os profissionais começaram a mandar mensagem. Ou você não dá o curso? Eu falei, não dou o curso. É meu bebê. Eu criei para mim, meu bebê. Não criei com essa coisa do negócio. Não tinha essa veia do negócio, Fernanda. Vou criar uma massagem para o mundo inteiro. Massagem. Não, eu só queria fazer a melhor massagem. Eu só queria dar o meu melhor naquele dia. Era isso. Minha oração era acordar e dar o meu melhor naquele dia com aquelas pessoas. Esse era o meu objetivo. E eu fazia com excelência. Dava o meu melhor, já estava no mercado de luxo. Então, eu dava treinamento nesse spa. Então, eu dava treinamento dentro do meu spa. Então, o salão desse meu sócio, que na época não era meu sócio, ele era o dono do salão. Então, eu era uma parceira que estava ali dentro. E ali ainda não levava seu nome. Não, porque você estava dentro ali do espaço eu estava dele. dentro do espaço dele. Era um salão que tinha outro nome. Eles começaram a receber muita mensagem nos e-mails perguntando se a Renata França não dava curso, não dava curso. Esse meu sócio, que é muito visionário, ele é muito... Gente, uma das pessoas mais visionárias que eu conheço na minha vida. Tem uma inteligência, assim, além da curva, muito além. Assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele falou assim, Renata, me chamou e falou assim, você não quer dar curso disso? Eu falei, jamais. É meu filho, nunca, mas ele já era empreendedor, ele já tinha tido outros negócios, já tinha tido 600 funcionários, ele já veio de uma outra área, ele viu o negócio, eu não vi. Eu falei assim, não é negócio, é o meu bebê, fui eu que criei, as pessoas já estão dizendo que faz a Miracle Touch sem nunca nem ter feito, imagina se eu ensinar isso. E aí eu falei, não vou ensinar. E ele viu que eu tinha um apego ao meu negócio. E quando você tem apego, a coisa não cresce. Eu entendi isso com o passar dos anos. Esse insight é poderoso, hein? Quando você Aí, tem apego ao negócio, ele não cresce. Não cresce. Se tem apego, não cresce. Se você ficar pensando que vão te copiar, que vão não sei o quê, as coisas não fluem, não vai. E, inclusive, eu recebi muitas mensagens de grandes inventores dizendo bem assim, olha, eu nunca expus o meu negócio porque eu tenho medo que as pessoas copiem. Aí elas não crescem, não expandem, porque as pessoas... Você não tem que ter medo das cópias. Você não tem noção do tanto que eu sou copiada. Não é só no Brasil, tá? Em 80 países. Dói! Mas se eu ficar pensando, a coisa não cresce mais ainda. Você vê que meu pai falava uma frase que eu sempre repito. Como eu produzo conteúdo, e eu já fui copiada na internet também, eu sempre uso essa frase. Ele falava o seguinte, quem cria, cria sempre. Cria sempre. Ponto. Cria sempre, você acabou. Criou, alguém copiou, porque quem copiou vai estar sempre... Na frente. Depois, ele sempre vai vir depois. Não, aliás, quem criou vai estar sempre na frente. Quem copiou vai estar sempre atrás. Exato. Então, é muito doido, porque eu não tinha essa veia ainda de pensar no negócio. Aí, o meu sócio, inteligente, do jeito que ele era, ele virou e falou assim, Renata, e se a gente tirar os movimentos dessa massagem de drenagem e deixar só a drenagem e tirar os movimentos de modeladora e dar o curso da drenagem, dar o curso da modeladora? Eu pensei, é verdade. Ele não é a Miracle Touch. Eu falei, não é a Miracle Touch. Então, aí eu dou. Ele fez estrategicamente para te desbloquear. Exato. Olha, e aí legal. ele me convenceu aí. Aí eu tirei os movimentos da Miracle Touch, da drenagem. Foi quando eu anunciei dar o curso. Nossa, vocês não têm noção. Foi assim, um estouro. Isso eu estou dizendo porque eu ministro o curso há 10 anos. 10 anos. Não existia curso de massagem no Brasil. Hoje, se você olhar na internet, o que mais tem é gente dando curso de massagem. Não tinha falando sobre o método. Essa coisa do método foi a gente. Se você procurar há 10 anos, não existia esse nome método. Foi a gente que criou. Por quê? Porque como a Miracle Touch era uma marca muito forte, que já dava nas revistas nacionais e internacionais, quando eu fracionei e dei o curso da drenagem, da modeladora, aí eu criei a relaxante, criei a Miracle Face. Então, eu comecei a criar protocolos e nessa criação virou o quê? O método da Renata França, entendeu? Então, o meu método engloba os 7 protocolos que eu criei. Fora, junto com a Miracle Touch. Legal. Então, a Miracle Touch faz parte do método Renata França, mas a Miracle é uma marca muito forte, porque foi ela a precursora de tudo. Foi dela que nasceu
todas as outras. Entendi. Então, e aí só que eu comecei a dar curso primeiro das outras, não da Miracle. A Miracle Foi um processo. foi um pra processo desapegar. até entender que o meu bebê, eu ia dar o curso do meu bebê, da minha massagem. Então, assim, é muito seletivo. A gente criou um plano de carreira. Essa menina, ela não entra em contato, fala assim, eu quero... Que, assim, as pessoas não entendem. Entra em contato com o meu comercial, assim, já quero fazer o curso da Miracle Touch. Aí a gente, então, deixa eu explicar, não é bem assim. Você não já chega no topo, você tem que, subir degrau por degrau. Entendi. Então, você tem que passar pela drenagem, até porque, para entender, eu desconstruí, toda uma história. A drenagem, ela tem que passar pela modeladora, ela tem que passar pela Miracle Facial relaxante, para aí... Depois Ela que ela fez ficar esses apta. 4 cursos, ela tá apta a fazer a Miracle Touch. Entendi. Não tem como ela fazer a Miracle... Não tem nem como. Não é nem assim, ela quer ganhar dinheiro, muito dinheiro dessas pessoas. Se eu não construísse essa carreira aqui, ela não ia aprender a São Miracle degraus, Touch. né? Não São tem degraus. como. São degraus. Então, é isso. E aí, quando ela faz a Miracle Touch, se ela depois quiser fazer outras 2 protocolos que eu criei, que foi uma massagem que eu ajudo as mulheres que têm dificuldade de engravidar, que a Baby Moon é muito bonita, ela pode fazer depois, ela pode fazer Dificuldade de a engravidar. ayurvédica. Então, assim, são Legal. dos 7... O método Renata França tem 7 protocolos, e dos quais tem essas 2 também. Ô, Rê, e como foi a sua transformação pessoal ao longo desse processo? Porque eu tenho certeza que a Renata que começou a trabalhar no spa Sim. não era mais a mesma Renata que começou a atender a Thaís Araújo, que não foi a Não. mesma Renata que tinha as 3 salas, que não é a mesma Renata de hoje. Como foi essa transformação? Então, vamos lá. Eu nunca tive ninguém para me orientar assim, tá? Quando às vezes eu conto que a gente construiu um império, você já falou aqui, em mais de 80 países. Nós criamos a equipe de marketing ano passado. Marketing era eu, sozinha. Eu e meu sócio. Sério? As pessoas, uma empresa desse tamanho, tá ali a Ingrid Caraca, da nossa até equipe. ano passado. praticamente. Não Essa tinha foi marketing. nova. Essa foi nova. As pessoas perguntam, você deve ter uma equipe arrojada. Aqui é tudo da minha cabeça e do meu sócio. Nós 2 que construímos tudo. Nós desbravamos o mercado que a gente não tinha referência. Eu não tinha referência. E eu não tinha alguém para me dizer, segue isso, faz isso, se posiciona assim, se mantém assim. Deus, eu sempre digo que... Deus, porque, olha só, quando eu comecei a ministrar cursos, os meus cursos eram de 100, 120 alunas. Era muita gente que vinha nos meus cursos. E eu falei assim, Renata, a imagem pessoal, porque assim, como eu cresci na igreja, dentro da igreja eu fui líder, você tem uma noção das coisas. Aí, o que eu pensei? A mulher que está revolucionando a massagem. Então, isso foi instintivo, tá? Instintivo, foi de dentro de mim. Eu sempre fui, quando eu tinha tempo lá em Ilhéus, eu gostava de assistir um seriado chamado Xena, a Princesa Guerreira. Gente, eu era muito fã de Xena. Esse é famoso, é clássico. Muito fã de Xena. Mas por quê? Eu achava o contexto maravilhoso de uma mulher revolucionária, que ela levava outras, e ela lutava contra os perigos, contra outros homens. E a Xena, ela tinha aquela franja que eu usei durante muito tempo, franja. A Xena usava couro, roupa de couro. E ela sempre com aquele batonzão vermelho, aquela coisa toda. Aí, o que eu fiz? Vou montar essa coisa da mulher que está empoderando outras mulheres e vou usar muito. Aí, o que eu pensei? Vou usar muito couro, porque couro é um material forte. Depois, entrevistei muitos profissionais na área que falou realmente, é exatamente isso, mas eu não tive ninguém para me falar sobre isso. Veio da minha cabeça. Então, nesse período que eu usava, que eu tinha contato com 100, 120 pessoas, semanalmente viajava o Brasil, meu guarda-roupa era só couro. Usava couro e batom vermelho. Por um acaso, estou com batom vermelho agora, mas eu estou numa fase mais tranquila, eu estou usando mais nude. Então, era um batom vermelho e minhas roupas de couro. E criei que hoje a gente usa até os dias de hoje nos cursos, uma linguagem corporal que eu acho que é um brado nosso, da nossa equipe, que é de fazer assim, ó. Esse que as pessoas falam, isso aí é um arquétipo, né? Da Mulher Maravilha. E eu sempre digo, eu criei isso da minha cabeça, tipo, de passar força e poder. Aí eu faço assim, isso aqui é atitude. Então, primeiro você tem que ter força, poder, e depois você tem que fazer atitude. Então, eu criei isso. Então, quando eu entro nos cursos, que as meninas, todo mundo inteiro, aí eu faço isso aqui, elas tiram foto e fazem isso.
Aí elas começaram a me chamar de Mulher Maravilha. Por conta disso. Isso olha só. rodou o Brasil. As minhas pupilas traziam as suas crianças. Ah, quero conhecer a Mulher Maravilha. Então, eu falei assim, gente, eu mirei na China e acertei na Mulher Maravilha. Então, me chamavam de Mulher Maravilha, mas a mira era Xena, a princesa guerreira. Então, É só porque a Xena não era tão popular, senão tinham encontrado. Exatamente. Então, pegou essa coisa da Mulher Maravilha, de fazer Legal. assim, da Mulher Maravilha. Mas, na verdade, eu queria só um arquétipo de força para empoderar essas mulheres. E deu muito certo. A questão de vestir muito couro, de estar ali empoderando essas mulheres. E quantas histórias, Fernanda, você não tem noção de mulheres que chegaram. E eu digo que assim, a autoestima é mais baixa do que uma gilete deitada e se empoderaram. A forma como a gente fala nos cursos, eu digo sempre, quem entende sabe que nunca foi sobre curso de massagem, vai muito além. É transformação de vidas, o que a gente trabalha ali. Então, toda essa construção de mulher forte, de posicionamento, ninguém nunca me falou. Isso veio sempre do insight. Hoje, os meus cursos a gente diminuiu, já estou num ritmo, porque foi um ritmo insano de 7 anos. Eu não tive vida durante 7 anos. Eu vi meus filhos crescerem praticamente via WhatsApp, na internet. Então, viajando, ministrando cursos em todos os estados do Brasil, semanalmente. Então, hoje eu estou numa fase mais calma. Então, hoje a empresária. Então, a gente muda. Agora a gente veste mais alfaiataria. Então, cada hora tem uma Renata de uma forma diferente. Então, não estou tanto com batom vermelho, mais nude. Então, a gente vai passando por fases e vai construindo. Mas a gente olha para trás e a gente vê que aquelas Renatas foram necessárias para construir a Renata do agora. Exato. E então, é muito interessante, 2 aspectos que eu quero trazer. A questão de quanto a vestimenta vai traduzindo o seu momento. Eu acho isso muito incrível. Sim. Eu já conversei com a Gi, ela participou aqui no episódio anterior, e eu falei exatamente isso pra ela. Falei assim, eu já percebi questões minhas internas por conta do que eu estava gostando de vestir. Sim. Algumas mudanças internas que não estavam claras pra mim, mas eu sempre gostei de usar preto. Em determinado momento, eu só não me sentia bem de preto, eu só me sentia bem de roupa clara, de roupa branca. Eu falei, gente, mas se agora não tem nada pra usar, que só tinha roupa preta, o que tá acontecendo que eu só tô gostando de roupa branca? Aí eu parei pra pensar. Quando eu parei pra pensar, tinha tudo a ver com o meu momento, porque eu tava no momento que eu tinha passado uma situação tensa e tava ressurgindo, sabe? Então eu tava numa fase que eu queria leveza. Então isso se refletiu. E o quanto a nossa imagem vai traduzindo. Só que o legal é que a gente pode fazer ambos os caminhos, né? Pode ser esse processo de eu tô curtindo mais isso, o que isso representa, o que isso quer dizer sobre mim, como o contrário, eu vou agora adentrar essa nova fase e eu vou fazer uma mudança intencional de imagem para me empoderar desse novo momento. Nas suas transformações, você percebe que foi mais um ou outro ou sempre alternou? Foi intuitivo, quando eu vi eu já estava fazendo ou não? Eu vou realmente usar a alfaiataria porque agora eu quero passar essa imagem. Muito do intuitivo. Muito. Eu sou daquela que eu viajava para os meus cursos e eu levava sempre... Eram 2 dias de curso intenso. Eu levava 7 looks. Na mala, uma malinha pequena, que eu levava 7, 8, 9 cursos. Porque eu sou daquela que eu acordo no tempo, eu escolho a roupa. Eu não sou daquela que predefine... Tem pessoas que predefinem, amanhã eu vou usar tal... Eu não sou assim. Eu, de acordo com o momento, o que eu vou conversar, o que eu vou falar, o que eu quero passar, eu visto a roupa. Eu sou muito da intuição. Do que vai ser, do que não vai ser. Só que na pandemia, eu mantive o ritmo de trabalho e, obviamente, depois do lockdown. E eu entrevistei normalmente, de novo, tive a oportunidade, de novo não, a primeira oportunidade de entrevistar a Manu Carvalho, a stylist lá de trás. Nos reencontramos mais de 15 anos depois. E a Manu, ela falou, Rezinha, agora a gente vive um momento de... E a Manu, muito especial na minha vida. Que as pessoas estão em casas, fechadas, passando por um momento que o mundo não sabe. Agora não seria o momento de você colorir mais o seu armário? De você dar cores ao seu armário? É um momento mais vibrante. E tem tudo a ver com o que a moda também fez. A moda também fez esse caminho. De colocar roupas muito coloridas, laranja, verde, neon. Veio para poder acender o momento que estávamos vivendo. E aí eu falei, cara, que legal, é verdade, né? Então foi no momento que eu já estava um pouco mais desacelerando. E aí eu comecei a introduzir no meu guarda-roupa mais a alfaiataria. Porque o couro nem tem tanto essas cores assim, né? E aí eu comecei a introduzir a alfaiataria
entraria, então, com cores. Então, eu dei uma mesclada para dar aquela alegria, para entrar no curso. Mas eu também tinha consciência do preto que eu vestia, que queria passar força, essa coisa de proteção, porque eu vi algumas pessoas dizendo, nossa, você usa bastante preto, isso é legal porque é uma cor de proteção, dizem que os padres usam isso, porque tem contato com muitas pessoas. E foi muito instintivo essa questão de assumir, de usar muito couro, cores mais escuras. Foi muito instintivo de passar a questão da força. Mas no momento da pandemia, teve a questão de, tipo, todo mundo tá em casa, tá triste, perderam pessoas. O preto leveza, não, alegria. o preto não. Agora é leveza, agora é mais... E ninguém me contou isso, tá? Veio muito do insight, ouvi isso da Manu Carvalho, então, da percepção, feeling, né? do momento do feeling. Entendi. Eu gosto muito de ouvir o feeling. Rê, aí eu queria também, para a gente ir arrematando aqui os pontos, te ouvir com relação ao digital, porque você também é muito forte na internet. E eu queria te ouvir a respeito de em que momento você foi para a internet e qual foi a sua intenção de fato ali? Porque você está me falando que sempre foi muito intuitivo. Então, ir para a internet foi intuitivo também? Você falou, não, agora eu preciso ir para a internet para alavancar meu negócio, ou enfim... Muito intuitivo. Tudo na minha vida. Eu sempre digo que é Deus e é. Olha só, eu nunca vou esquecer. Como eu atendia, as jornalistas, elas iam lá para me entrevistar. Eu conheço todas as jornalistas de beleza, as editoras de beleza das revistas aqui do Brasil, todas. Elas iam me entrevistar, viravam minhas amigas e clientes. E uma delas, que eu tenho, assim, muito carinho, é a Vicky Seridono. Sabe que é a Vicky, sei. né? Do Dica de Botê. Isso, Dia de Botê. É, Dia de Botê. Nossa, segui ela por muito A tempo. Vicky, nossa, a Vicky é uma querida. Ela é visionária, a Vicky, tá? A Vicky é outra pessoa fora da curva. A Vicky virou pra mim, ela foi me entrevistar, porque ela trabalhava na Vogue. Na época, ela era editora de beleza da Vogue. Depois, ela mudou pra Londres, ficou lá e cá, enfim. A Vicky, ela virou pra mim e falou assim, Rezinha, na maca, fazendo a massagem nela, um dia. Rezinha, por que você não baixa aquele aplicativo, um aplicativo chamado Instagram? Falei, hã? O que é isso, Instagram? Tem 13 anos isso. Gente. O que é isso? Insta... Não sei nem falar isso. Ela, é um aplicativo, e ela sempre muito paciente. É um aplicativo que você tem que ter um smartphone. Eu falei, que é smartphone, Vicky? Eu tinha um tijolão. Nunca vou esquecer. Vai Ela, só assim, as fases. ela, para você baixar esse aplicativo que tá uma maior moda lá fora, e isso vai ser do futuro. Eu nunca vou esquecer na maca, fazendo a massagem, ela falou assim, esse aplicativo vai ser do futuro. Gente, até me arrepio, porque aquela mulher, ela falou exatamente isso. Você vai, compra no shopping um smartphone e baixa esse aplicativo e começa a postar as fotos do seu antes e depois. E eu sempre ouvi muitas minhas clientes, elas muito queridas na minha vida. Acabou a massagem, no mesmo dia eu fui no shopping até que era perto da minha casa, comprei um smartphone, vi a tela e aí eu comecei a tirar foto exatamente do que ela falou. Minha primeira foto, se vocês voltarem lá, tem 6.000 e tantas fotos. Se você voltar, hoje você até tá hoje, lá tá lá. Caramba, você vai ver que é uma perna meio... Acho que eu postei primeiro a foto do dia da inauguração do spa lá, e aí a segunda foto tem uma perna meio torta, que eu ainda não sabia como posicionar. Então, eu postei. E aí, ela falou, vai postando nessa rede social, vai postando o resultado do seu trabalho. E foi aí eu comecei a postando. Então, isso tinha o quê? 6 meses depois que o Instagram tinha ido para o ar. Então, eu tô no Instagram desde que o Instagram... Exatamente. Mas muito por ouvir a Vicky. Posta o seu trabalho, posta tudo o seu trabalho lá. E só que nessa época, as celebridades, as ricas, não deixavam eu postar foto das barrigas, era só as pernas. Então, durante um longo período da minha vida, você só ia ver fotos de pernas, porque as clientes não queriam male que eu postasse quem era, que elas tinham medo de sequestro, essas coisas todas. Entendi. Então, você só vai ver, durante muito período, só foto de pernas, fotos de pernas. Tanto é que a minha primeira revista, que foi a Vogue, tinha a chamada de capa, com letras garrafais, afinadora de pernas. Era eu. Por causa das fotos que eu tirava das pernas para ver o resultado de uma perna que eu afinava e a outra não. Já naquela fase, então, a internet já começou a te posicionar. Exato. E isso legal. tem muito tempo, mas muito tempo. A Vogue que eu saí foi em 2009. E qual que foi a diferença, pensando no lugar em que você está hoje, né? A posição que você ocupa hoje. Qual foi
A diferença é que você percebeu do seu posicionamento, e aí falando do seu posicionamento envolve tudo. A forma como você sempre conduz o seu trabalho, os seus valores, a sua forma de se portar, de criar ali uma experiência, se importar com a sua entrega, também a sua imagem. Sim. E do digital, qual foi a influência desses dois fatores, posicionamento e digital, para que você chegasse nesse lugar hoje? O quanto isso influenciou, ou não também, para que você chegasse aqui? Fernanda, você sabe que eu nunca parei para pensar seriamente sobre isso. Foi muito sempre no instintivo, como eu te falei, todas as fotos basicamente que eu tive, a gente não tinha nem equipe de marketing, era tudo da minha cabeça, o que eu via do momento. Eu tinha muitas clientes que eram blogueiras, depois agora mudou para influencer, muitas celebridades que acabavam me dando dicas e eu via o que elas postavam, então eu ia muito no que estava acontecendo. E eu sempre gostei de ser muito verdadeira. Nunca gostei de mentir. Eu nunca gostei, não gosto, tá, gente? Muita gente, hoje eu percebo que tem muita gente que tá na internet, quer mostrar uma coisa que tem, mas não tem. Quer mostrar uma coisa que é, mas não é. Então, e aí você vê que não é verdadeiro e que aquilo não tem base e que aquilo não é sólido. O que eu mais vejo a gente pregando sucesso sem ter sucesso, pregando que é coach, mas você olha para a vida, nem tem sucesso ali. Você vê, eu vejo coisas assim absurdas que na época, quando eu entrei no Instagram, não era tanto assim. As pessoas acho que eram mais verdadeiras e postavam. Hoje, você não sabe o que é o que não é. Mas eu me mantenho ainda e sempre tive isso com o meu sócio, graças a Deus ele pensa igual a mim. Então, nunca parti para comprar seguidor. Eu acho isso o fim do fim. Nós nunca compramos seguidores, nós nunca compramos curtidas, nem comentários, porque tem esses pacotes dessas coisas para você se mostrar com autoridade. Se você vê, eu tenho 1 milhão e quase 100 mil seguidores. Às vezes eu posto, tem, sei lá, 5, 6 comentários. Aí você pensa, nossa, só isso é o que é real. É o que é real. É o que é real. Ali você não vai ver maquiando uma coisa que não é verdade. Então, eu vejo as pessoas, eu fiquei, na princípio, quando você começou a ver esse movimento, eu comecei a ver esse movimento já tem alguns anos. Você fica estarrecida. Hoje, para mim, já está... E eu falei assim, quer saber? Eu não vou olhar a grama do vizinho, não. Eu vou ser eu. E essa coisa de você passar a verdade, ser você, isso te leva mais longe. Então, não é a pessoa dizer que tem milhões, comprar que tem não sei quantos milhões de seguidores, mas não é real. Comprar não sei quantos milhões, você posta, e quando você olha assim, você vê mais de 1.000 e tantas pessoas. Fala, gente, onde é que essas 1.000 e tantas pessoas estavam que já comentou em 5 minutos tudo isso? E aí você vê que não é real. Eu prefiro o verdadeiro. Eu nunca gostei, Fernanda, de mentir para o meu cliente. Nunca gostei de mentir para o meu cliente. E aí, na rede social, eu parto do mesmo princípio, a verdade. A verdade, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, eu me comunico de forma muito espontânea, de forma muito, como é que se diz, natural com as minhas clientes. Então, tanto é que com o meu Instagram, o meu sócio sempre teve esse cuidado, mesmo com uma equipe de marketing, porque ele sabe que ali no direct é onde eu falo com as celebridades. Ali é como se fosse... a Ingrid sabe. Então, ele sempre teve esse cuidado de não ter muita gente linkado ali para dar esse suporte, embora a gente precise, porque a gente do mundo inteiro falando comigo, me marcando. Imagina a gente me marcando em japonês, em espanhol, italiano, francês. Então, eu preciso ter um suporte que me ajude com isso, porque sozinha, humanamente, eu não dou conta. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre teve o cuidado, porque ele sabe que ali é uma conta pessoal, mas, ao mesmo tempo, é uma conta que tá para divulgar toda a marca. Eu sou a cara da marca, ao mesmo tempo a gente precisa... Então, é um negócio muito louco que a gente ainda tenta ver, mas é algo ainda muito orgânico e natural. A gente vê hoje que tem muitas empresas que já são aqui, assim, a gente ainda é muito ali. E eu gosto dessa coisa do orgânico, porque essa coisa sou eu, a menina da Bahia, simplicidade, falando com veracidade. Se eu tô bem, eu apareço na rede social, eu falo. Se eu não tô bem, eu não apareço. Aí as minhas pupilas, eu passo 3 dias sem aparecer com a minha cara. Aí já começa, você tá bem, Rezinha? Rezinha, você tá bem? E é em todas as línguas, tá? Em francês, italiano, onde você tá, o que tá acontecendo? A gente tá olhando por você, nem sabe o que tá acontecendo. Mas é porque as pessoas sabem, aqui não tem mentira. Aqui eu procuro trabalhar com a verdade. Porque a verdade vende, né, Rê? Vende. A autenticidade, não existe outra forma. Essa é a minha visão. Não existe outra forma de você criar conexões genuínas. Ainda que seja através da internet, da rede social, se não for via autenticidade.
Eu concordo. Eu compartilho da tua visão de que hoje as pessoas se perderam completamente nesse universo Completamente, de tentar ser uma coisa que ela acha que é o padrão para dar certo. E é exatamente aí que ela se perde e nada funciona. E depois ela fica, mas essa técnica não funciona. Esse hack não funcionou. Não, não é que não funcionou. É porque não é o hack que vai conectar as pessoas. É a sua verdade, a sua essência. Agora, tem um ponto que você falou lá no início, que eu acho que cabe da gente ir arrematando aqui, que é, desde o começo, eu trouxe a minha essência. Desde o começo, aquilo que é valor para mim sempre esteve em pauta. Eu nunca abri mão disso, eu nunca negociei isso. Então, quando você não abre mão daquilo que você é, seja em qual esfera for, você vai se conectar ou vai se conectar a você as pessoas certas. Eu acredito. Né? Eu acredito plenamente nisso e eu acho que a sua história nos mostra exatamente isso. A história mostra que eu consigo ter sucesso sendo verdadeira, sem abrir mão dos meus valores, seguindo todos os meus princípios e não me vitimizando, não importa qual a situação. Não até importa. que parte aqui nessa história você ainda estava dormindo no chão e estava lá feliz e trabalhando e sem externalizar esse tipo de problema, porque você estava empenhado em construir algo que não temos a menor dúvida de que deu muito certo, talvez até mais do que lá, né, no começo você sonhou que pudesse ver, quando você teve a sua DR lá, quando Deus falou, quero ser a melhor do mundo, você tinha a consciência de que você realmente seria a melhor do mundo? Ou, apesar de você ter pedido isso, ainda era algo assim, eu quero ser a melhor do mundo, mas sabe aquela coisa meio distante, que a gente não tem talvez a clareza do que é ser a melhor do mundo? Olha, Fê, eu vou te falar uma coisa, é muito louco isso, mas tenho já uns cerca de 7 anos. 7, 8 anos, eu lembro que estava ainda no início de tudo, de toda a minha trajetória ainda de expansão. Eu lembro que já tinha saído em muitas revistas. No mês anterior do que eu vou te contar agora, eu tinha saído em 9 revistas simultaneamente no nosso país. Caramba. Todas as revistas de maior relevância, e tá tudo no meu Instagram, tá? Só você chegar lá há alguns anos, você vai ver que na mesma semana era Cláudia, Nova, Vogue, Harper Bazaar, 5 páginas. E tudo orgânico, isso tudo eu acho mais orgânico, incrível. tudo mídia espontânea, o que é Isso mais eu acho legal. mais Não é que a gente incrível. pagava pra sair nas revistas, igual acontece muito hoje. Não, era Exato. muito espontânea, real. Eu lembro que um dia, e aquilo foi onde eu finalizo os meus cursos e falo, eu estava atendendo, era a minha última cliente. Quando eu tô para atender essa cliente, eu estou esperando ela chegar e estou fazendo a legenda da perna da mulher que desceu antes. E esperando a minha cliente, eu olhei e falei assim, minhas clientes não atrasavam, porque minha agenda era muito... A minha secretária, ela confirmava com um mês antes, com uma semana antes e com um dia antes, porque eu tinha sempre muita cliente em fila de espera. Se a cliente perdesse horário comigo, ela só ia encontrar 6 meses depois, Fê. Nossa. Só 6 meses depois. Então, era Ninguém muito... perdia mesmo. Ninguém perdia mesmo. E aí eu olhei, vi essa cliente demorando, essa cliente, quando chegou, ela falou, você é Renata França? Eu falei, sim, sou eu. Essa mulher nem deixou eu respirar. Ela falou assim, de bate pronta, queima a roupa assim, ó, na minha cara. Nunca vou esquecer. Ela falou assim, Renata, eu vim para São Paulo para conhecer 4 profissionais, dos quais o teu nome, no teu segmento da estética, ele é o mais acessado no mundo. Parabéns, Renata. Nós sabemos toda a sua história. Eu trabalho no Google dos Estados Unidos. Nossa, me Amor, arrepiei agora. Eu chorei por Ai, eu tô quase 7 chorando. noites. Eu chorei por, assim, Gente, muitas que noites. incrível. Porque eu lembrei que no mês anterior eu tinha saído em 9 revistas simultaneamente. Mas o Google veio me dizer isso. Dizer assim, o teu nome no teu segmento da estética, ele é o mais acessado do mundo. Ai, que incrível. Foi né? aquela Nossa. DR que fez todo sentido naquele momento. Meu Deus. E depois ali, de fato, a gente ganhou o mundo. Rê, Eu nem eu tinha não ido tenho- ainda. eu não sei nem, assim, o que falar, porque não tem, na verdade, o que falar. O Google Acho que veio a me tua- dizer a isso tua- dos Estados Unidos. Muito louco. a tua Gente, a história é ficha não incrível. caiu. A Não tua caiu. história é muito incrível, Rê. E acho que de tudo, assim, se eu fosse resumir, talvez a lição que pra mim fica mais evidente, acho que são 2 pontos. Primeira questão dos valores inegociáveis. Isso eu tenho batido nessa tecla, ainda mais na internet, que a gente vê as pessoas se vendendo Sim, por às vezes pouco, bem pouco. né? E a gente vê história de pessoas que chegaram onde você tá
batendo na tecla de, cara, eu não vou negociar esses valores. Eu acho que é uma história que a gente precisa falar. As pessoas hoje precisam ouvir que você não precisa se vender pra chegar onde você quer. E segundo, a tua... Como é que... Eu não sei nem qual é a palavra, mas assim, a tua vontade, apesar de tudo, de não se vitimizar, de não se colocar no lugar de, ai, mas eu tô dormindo no chão, ah, mas eu não tenho dinheiro pra isso, mas eu não... Cara, não. É agarrar a oportunidade e tomar aquilo como seu e fazer acontecer. E dar tudo de si. Porque o que eu acredito que fez a diferença na tua história, ouvindo você, é o fato de que em cada situação, em cada momento, em cada massagem, você deu o seu melhor. Independente de qual fosse a situação. Se era uma pessoa famosa, se não era. Se era uma pessoa da Ladilhéu, se era a pessoa daqui. Você sempre deu o seu melhor em todas as situações. E eu acho que isso, Rê, é o que torna a tua história uma lição de vida para além da vida. Mas eu também sou cristã, a gente cresceu inclusive na mesma denominação. Sim. E eu acredito muito que nós somos cartas de Cristo ao mundo. E nós somos cartas de Cristo ao mundo através daquilo que a gente tem de melhor para oferecer. E você sempre fez isso. E a tua história mostra em cada detalhe Deus. Isso eu acho incrível realmente isso, porque é um exercício que eu procuro fazer. Então eu me inspiro muito em histórias como a sua. O que eu sei fazer? No que eu sou boa? Beleza, agora como eu posso usar isso para glorificar o nome de Deus sem necessariamente eu precisar falar, mas que as pessoas sejam transformadas através daquilo que eu sei fazer. E se ela for transformada através daquilo que eu sei fazer, em algum momento ela vai saber que eu pude transformar a vida dela porque Deus agiu através de mim. Sim. E eu acho isso incrível. E é isso que eu vejo na tua vida, é isso que eu vejo na tua carreira. Por isso que eu tô aqui contendo o choro, porque eu espero um dia viver exatamente isso que você viu, porque eu acho que seria para mim tão especial quanto eu acredito que foi para você. E me inspira demais. Me inspira demais essa sua história. Hoje eu tive acesso a detalhes que eu não conhecia. E realmente estou emocionada de ouvir, de poder ver, assim, a tua emoção também, que seu olho brilha quando você conta. Dá pra ver o quanto você ama tudo que você faz. Amo real. Eu quero muito te agradecer, Rê, por você ter disponibilizado a tua agenda pra estar aqui. Não foi fácil, tá, minha gente? Conseguir uma agenda com a Rê não é fácil. A Ingrid que sabe, né, Ingrid? Tô 15 dias, Ingrid, vai dar certo? A gente vai conseguir nesse dia? E eu tô muito feliz, assim, de ter dado certo. Eu tô muito feliz, antes de ter dado certo de você vir aqui, que de alguma forma meu caminho tenha cruzado o seu. Porque foi de uma forma absolutamente inusitada. Eu já conheço o teu nome há muito tempo. Já conheço a fama do teu método há muito tempo. E ali no evento onde a gente se conectou de alguma forma, jamais imaginei que dali ia sair alguma coisa. Jamais imaginei, enfim, que a gente estaria aqui. E ter essa conexão ter acontecido, eu acredito também que tem um propósito maior. Claro. Eu não tenho dúvida. Eu acredito plenamente de que tem alguém que está assistindo aqui que precisava ouvir tudo isso. Então, eu quero muito te agradecer por você ter topado, por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é seu ativo mais precioso. E você cedeu pra gente aqui quanto tempo? 1h30? 1h30 para estar aqui. Uau! E 1h30, eu sei que do seu tempo vale muito. Então, eu quero muito te agradecer por você estar aqui compartilhando e dizer que me agregou muito. Eu tô saindo dessa conversa muito mais inspirada, emocionada. E posso te dizer que, inclusive, mais conectada ao meu propósito e a Deus. Ótimo. Através de tudo que você compartilhou aqui com a gente hoje. Olha, o que você acabou de me dizer, agora nessa última frase, é o que valeu a pena tudo, toda a nossa conversa. Eu ia dizer, se chegasse a inspirar uma única pessoa do outro lado, já estaria valendo a pena. Mas você disse que já se inspirou e que valeu a pena. Então, para mim, cumpri meu propósito. Ai, que incrível. Ai, respirar fundo pra gente ir pra encerramento, porque olha, gente do céu, acho capaz até que já borrei a maquiagem. Mas vamos lá. Nem contei coisas e tem muita coisa ainda. Se a gente conseguir outras agendas, Ingrid, a gente dá sequência, tem muita coisa. Assim, se eu fosse perguntar tudo que me veio na mente aqui, a gente ia ficar tranquilamente 4 horas, porque tem muita coisa. Uma questão assim,
teve uma... Eu nem sei se vai sair ou não, enfim, mas é muito louco a questão do sábado, que eu já tive muitos adventistas que me perguntaram, né? E o sábado? Que para a galera o sábado é um problema. Eu nunca vi o sábado como um problema. O sábado, para mim, é a minha maior alegria. Eu falo, Deus, se eu não fosse adventista, eu teria morrido de tanto trabalhar. Porque eu sou daquela que eu sou workaholic. Eu trabalho, assim, absurdamente. Se eu dou um curso que começa às 8 da manhã e termina às 11. Se alguém falar assim, Renata, tem mais 100 pessoas a madrugada inteira, eu vou. Mas eu vou feliz, não é que eu vou triste, não. A Ingrid me conhece, sabe? Eu trabalharia assim, e eu digo que o sábado é um bálsamo na minha vida. Então, eu nunca olhei o sábado como um problema. O sábado sempre foi o meu bálsamo. E eu falei assim, Deus, obrigada que o Senhor me colocou nessa denominação. Porque se eu não fosse, eu não ia respeitar o meu corpo. Já teria morrido tanto trabalhar. Mas... veio uma oportunidade que a gente queria, eu e meu sócio, há muito tempo, de colocarmos quiosques dentro dos shoppings, né? E aí a gente trabalhou durante um ano em cima de um quiosque com a metragem que o shopping pediu, um shopping bam, pererê, parará. E isso é um posicionamento muito grande na época de marca, inclusive, você ter um quiosque no shopping, né? Apesar da gente já ser grande demais, mas isso era incrível. E um ano trabalhando. Quando chegou no dia, o meu sócio falou, nossa, Rezinha, que legal, pererê, parará. Quando a gente foi sentar, que a gente foi ver, o shopping nenhum abre exceção para não trabalhar de sábado. Não existe isso. E aí, meu sócio desesperou, liga para os pastores, liga para não sei quem. Eu falei, mas não é sobre ligar para pastor, não é sobre o pastor, não é sobre... Eu até liguei porque ele pediu tanto, mas os pastores falaram, é você e Deus. E eu falei assim, não. E foi muito tranquilo dizer assim, não, porque não me doeu, não me pesou, porque para mim os meus princípios e valores nunca estiveram em negociação. E eu sei que para o meu sócio, como ele não é da denominação, eu ia te perguntar isso. Foi custoso. Eu sei que para ele foi bem custoso, porque ele não entende, não tem a fé, né? Que você tem que ter fé. Ele entende a fé, mas ter a fé sobre isso né? é um pouco diferente, mas para mim não foi custoso. E depois desse não, que assim, aos olhos humanos, foi assim, um absurdo uma pessoa ter negado uma coisa tão incrível. Deus abriu portas incríveis em outros países. Hoje a gente tem operação em 18 países? 16, Então, tenho mais alguns 16 países. Operação em 16 países. Antes disso, a gente estava só, acho que tinha 6 países. Então, assim, Deus abriu as portas de uma forma, assim, inimaginável. Que incrível. Então, para mim, sempre foi uma bênção. Meus princípios e valores nunca tiveram negociação. Que incrível. E eu tenho certeza absoluta que ainda existirão inúmeras oportunidades. E talvez esse não que você deu vai exatamente a oportunidade que vai surgir de alguém te falar, mas por que a marca Renata França não está no shopping? E você vai ter oportunidade de testemunhar a respeito dos teus valores. E falar, não tá, porque esse é um valor meu. E que eu não abro mão. Incrível. Ai, que incrível, Rê. Assim, mais uma vez, obrigada, tá? Por compartilhar a história comigo, com a gente aqui, pelo seu tempo. E, Rê, pra gente fechar, fala pro pessoal como que eles te encontram nas redes sociais, pra quem eventualmente ainda não te conheça, começar a te acompanhar. Bom, gente, vocês me encontram no Instagram, é o Renata Franca A, né, 2 As no final. A gente tá lá, eu posto tudo, mas do Instagram, eu posto muito minha vida cotidiana, não muito pessoal, porque eu não sou muito de postar o pessoal, mas eu posto também algumas coisas, falo muito dos cursos lá, onde eu comunico com a minha rede, que eu chamo da minha comunidade. Então, você vai me achar no Instagram. TikTok é importante a gente estar, embora eu não sei lidar com o TikTok ainda, pelo amor de Deus, você precisa me ensinar a lidar com o TikTok. Se aprender, é capaz de você ficar nesse buraco negro, que ele te prende, mas depois a gente fala disso. Eu não sei lidar no TikTok, mas a gente também tá no TikTok, e do nosso Instagram a gente tem mais outras
redes que é o Formação, que também passa muito sobre os cursos. Aí tem o do Spa Renata França, que é mais conceitual. Então, a gente tem essas redes sociais. O Spa Renata França, que é mais conceitual. Tem o Formação, onde vai se falar bastante dos cursos. E tem também no YouTube, porque eu também sou youtuber, Verdade, gente. está A no gente tem YouTube. quase 100 mil seguidores é seguidor que fala? No Nem- YouTube? no Inscritos. Inscritos. Aí, tem gente, você tem que saber tudo. Então, a gente também tá no YouTube e aqui no Instagram. Então, segue aí nas redes sociais, que a gente tá sempre comunicando, dando uma dica, falando. É isso. Show de bola. E você me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba. Pode procurar desse jeitinho que você encontra em todos os canais, tá bom? E por aqui, primeiro, você já sabe que se não tá inscrito no canal, se inscreve. Ativa aí as notificações, além de você receber aviso quando sair vídeo novo, você também ajuda a gente a entregar essa mensagem que você viu, que é uma mensagem muito poderosa, a gente precisa entregar isso para mais pessoas. Então já aproveita esse momento e faz isso, tá bom? Mas toda quinta-feira também nós temos esse encontro marcado aqui às 19 horas, toda quinta-feira. Tem um episódio novo do Fernanda Emboaba Talk Show. Na próxima semana nós temos um novo convidado também muito especial, com uma história muito especial para compartilhar, que vai agregar para você tanto quanto essa história que a gente compartilhou aqui hoje, tá bom? Então na próxima quinta-feira eu te espero e até lá. Deus ouve aquilo que a gente não ouve, Deus vê o que a gente não vê. Então, se ele tirou, é porque não era pra ser. Eu acredito muito nisso. Eu quero te entregar uma lembrancinha. Não é uma caixa gigante, né? Agora, acabou com que tudo, é, mas que é ficou depois daquela caixa ali, ficou tímida a minha lembrancinha, mas de qualquer jeito é de Não. coração. Imagina, pra mim o que importa é que é de Lembrancinha pra coração. você, pela sua Obrigada. participação, pelo seu Eu vou socar no tempo. que do lixo, uma caixa que eu tô me dando pra próxima temporada. Gente, olha aqui, essa caixa Né? fica pra sempre. Eu sou a louca da caixa. Eu gosto de caixas, Ah, tá? eu tive que aprender a não ficar guardando todas, porque chegou uma hora que eu não tinha mais. Eu tinha No dificuldade espaço. até de. Assim, uma caixinha de maquiagem, eu não queria jogar fora. Eu sou dessas. Aí eu ficava assim, ai caramba, eu não tenho mais onde guardar. Aí Não a minha tem mãe, mais. lógico, não joga as caixas fora. Se jogar as caixas fora, começa a cabeça. Vou guardar com o maior carinho da vida essa vela. Nem vou acender, a verdade tem que ser dita. Eu não vou acender. Eu vou guardar.